É mesmo. Era que a gente queria lá, ia lá. Eu vou ter que trabalhar. Ela vai estar aqui na mãe dela. É apertadão, eu senti o vivo ali, né? Vamos lá. Conduz aí, Diogo. Tá ouvindo aí? Cuidado com pergunta difícil. Lembrando que vai entrar no privado, viu? Na hora de colocar o suplemento aqui, vocês comentam. Vocês estão com fome, gente? Manda esse aqui pra... Você não tem... Não. Ô, Diogo. Manda pra Acho que Letícia. eu vou cortar pela qualidade depois de uma hora. Diogo? Não. Vambora. Perdeu, né? Mas tá indo. Vambora. Ah, no StreamYard tá bom. Beleza. Você tem Letícia? Silêncio. Não. Esquece da oração. Né? Vamos lá, 10, Puta merda, você me arrebentou. 8, 7, 6, 5, Por 4, isso qualquer coisa pega aí. 3, 2. Ao vivo. Estamos ao vivo, pessoal. Agora espero colocar no... Só compartilhar aqui pra galera. Já estamos começando a entrar Olha ao lá. vivo, olha lá. Já estamos ao vivo. Já mesmo. Meu Deus Um do abraço céu. pra Xuxa, Eu quero Sasha. perguntar aqui Bom, se tá público. tá público. Tá público. Bom, estamos ao vivo, gente. Estamos ao vivo, então, Estamos começando. no ar? Estamos no ar. Agora sim. Estamos ao Graças vivo? a Deus. Estamos ao vivo agora no Facebook Ah, agora é hora. da hein? comunidade Cristo Redentor para começar a estreia do nosso podcast, pessoal. Estamos aqui Redentor Cast. com Fabrício, meu parceiro de bancada hoje, tá? Pois é, mais essa jornada, hein? Mais Duas. esse desafio. Com duas convidadas que teria que ser, né? Temos vários nomes na comunidade que poderia começar esse programa hoje, mas muito mais que especial também, né? A gente começando hoje essa live, então. Duas convidadas que... de importância. Eu sou suspeito de falar dessas convidadas, porque... As duas, pra mim, são referência, né? Uma, não precisa nem falar que é minha mãe. Mas antes de falar de Neuza, que me acompanhou, que é dessa Segunda comunidade, mãe. que está aqui, que é uma segunda mãe também, acompanhou desde pequeno, sabe da comunidade como ninguém, anima essa comunidade. Outro, tal Dona Maria Joraci. Cara, falar pra mim é complicado, porque desde pequeno gostar na comunidade aqui, a turma sempre fala assim, cara, você é filho de Joraci, dá um medo, você fala, como que você faz isso, do jeito que eu sou quieto? Você é filho de Joraci, você não pode fazer isso. Então é um pouco de responsabilidade, um pouco de alegria, um pouco de orgulho, mas é muito bom estar aqui realmente nesses 40 muito bom. anos aqui, aprendendo um pouco com esse povo aí que Bom, estão nos animando. como a gente está começando agora, tá? A gente vai começar hoje, além de ter apresentado nossas convidadas, gostaria de falar um pouco dos nossos bastidores agora, também na entrada. Falar quem que está aqui com a gente dando essa força, que Tem uma equipe boa né, aí. temos uma equipe boa aí, que tá a Letícia, tá? Que está cuidando da nossa televisão aí, vai mostrar pra gente as nossas perguntas que aparecer aí que aparecer pra gente. Temos o Leandro, tá? O Leandrão que Tá na tá técnica. dando uma força aí também, cuidando da parte das câmeras pra gente. Ele é a Kim, que deu uma força também top, tá? Na parte de configuração do som, né? Também tá aí dando essa força gigantesca pra gente começar a estrear, tá? Esse programa que a gente está fazendo de todo carinho, né? Com todo Exatamente. carinho, foi um grande trabalho até aqui, tá? Só que antes de começar a perguntar para nossas convidadas, né? Vamos começar fazendo uma oração, né? Vamos pedir por esse programa, por todos que estão aqui, por todos que estão em casa, acompanhando ao vivo. Então, assim, eu gostaria de pedir para a Juraci, que é a nossa coordenadora do MESC, né, dos ministros da comunidade, né, pedir para começar fazendo uma oração para a gente, né? Que antes de tudo a gente é uma entrevista tudo, mas lembrando que a gente está numa comunidade, né? E comunidade vive de oração. Então é muito importante ter esse momento também de reflexão, nessa caminhada aí, dessa jornada de abertura de festejos de Cristo Redentor dos 40 anos.
Cristo Redentor, quanta responsabilidade. Fico lisonjeada por estar dando esse início aqui na comunidade, né? De antemão, já até agradecendo vocês por ter nos convidado, sendo a primeira. E certo ou errado, estamos aqui. Mas vamos à oração, vamos dizer: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chamou um dia para estarmos aqui nesta comunidade, construindo essa nossa história. Nós ficamos agraciados pela vossa bênção, pela força que nos deu todos esses tempos para estarmos aqui com a mesma alegria de começo, com o mesmo entusiasmo, com a mesma vontade. E o Senhor nos colocou como Pai e Mãe de Jesus Cristo também, Nossa Senhora das Dores, São José, aqueles que nos anima, aqueles que nos ensina, que nos dá exemplo de como seguir Jesus, que mantém conosco, através dos seus testemunhos e exemplo, a força da fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Abri, Senhor, os nossos lábios, para que a nossa boca anuncie o vosso louvor. Vem, Senhor Deus, em nosso auxílio. Senhor, apressa em nos socorrer. Porque nós estamos aqui todos no mesmo pensamento, no mesmo espírito, numa mesma vontade, numa mesma estreia, pedindo que venha entre nós o vosso reino. Por isso nós pedimos: Cristo Redentor, venha a nós o vosso reino. Amém. 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 Aê! Rapidão, Diogo falar aqui. Diogo, humildade dele, mas ele falou, apresentou toda essa, só para rapidão, ele apresentou toda essa equipe aqui, mas não fala que foi ele que idealizou isso aqui, ele correu atrás dessa produção. Isso mesmo. Equipe passou noite aqui pintando esse estúdio aqui, o Estúdio 3, estúdio digital, novo estúdio digital do Cristo Redentor, tudo foi ideia dele. Se a gente tá aqui, tudo foi pensamento dele, ele foi só nos direcionando. Diogo é o nosso cara do marketing aí, ó. Se der certo, dando certo, tudo é Diogo aí que tá na nossa frente, aí, ele que tá nos conduzindo aí nesse rolê aqui. Quando a gente idealizou, quando eu pensei nisso, né, por isso que eu falo da importância da presença de vocês duas hoje, porque a gente quer contar a nossa história da comunidade, tá? Contar como tudo começou. Isso é um grande desafio, né, que a gente vai ter agora, por esses dias. Só que olhando, por exemplo, as nossas novenas, né, acho que a gente lembra, né, nossas novenas, a gente gosta de fazer essa memória. Nossa comunidade tem esse amor por contar a nossa história. Nossas novenas sempre contam a memória. Então, pensando nisso, nada melhor pensando que os 40 anos da comunidade, a gente apresentar não só para a nossa comunidade, mas abrir para as outras comunidades que vão acompanhar, aqueles que estão em casa aqui acompanhando, apresentar essa linda história que essa comunidade tem. Que história de luta. De pessoas simples, pessoas sonhadoras, pessoas que estão aí, né, que, como nós, gente como nós, mas que estão aqui, que amam isso aqui, tá há 40, 30, poucos anos, mas que faz parte de toda dessa comunidade aí. Né? Então, assim, já que a gente entrou nessa parte de falar da nossa história, vamos escutar pelo menos vamos perguntar aqui para a Juraci, para a Neuza, assim, o que vocês lembram, assim, lá da história, lá do início da comunidade. Não sei como que foi para vocês, se vocês chegaram aqui já ainda na Coab, como é que foi aqui no CPA. Já tinha a comunidade já estava ativa, ou estava ainda começando lá no colégio? Como que foi lá no início, nos primórdios, como dizem o pessoal, né, os primórdios da comunidade?
Vendo vocês aqui falarem, já estou eu na frente, eu sou faladeira, estou passando só à frente, não. Vendo vocês aqui, jovens, né, ali nos bastidores, meninos, e vendo isso tudo aqui, que para mim é tão novo, que às vezes dá medo, lembro dos jovens, nos primeiros jovens aqui na comunidade, que arranhavam violão, né? Tinha uns que já tocavam melhor, lá na escola, Levergílio de Melo, onde começou. Né? Com tanta dificuldade, sem microfone, sem caixa de som, só na, como é que fala, capela, né? Cantando e tentando animar. Né? E agora vendo vocês com todos esses recursos aqui, né, da tecnologia. É chique demais, é chique demais, hein? Muito chique. 4K. Cristo Redentor 4K. Agora falando da história da comunidade, né? Quando eu comecei a participar das missas lá na escola Levergílio de Melo, eu acho que ela já tinha começado uns 2 meses, mais ou menos. Ah, sim. Porque quando mudamos aqui, viemos para cá em 82 com a inauguração do CPA 3. Aham. E nós mudamos aqui dia 2 de julho de 1982. Então, como eu era de ir à missa de vez em quando, a gente ia lá no Porto, porque daqui tomava o ônibus e descia lá no São Gonçalo do Porto. Aham. Com 2 crianças pequenas, né? E cá entre nós, Ivo não era muito de missa, de participar, ficava assim zangada por ter que ir comigo, com 2 crianças. Aí depois eu ouvi falar que estava tendo missa já aqui no CPA, no setor 5, porque lá na Imaculada me parece que já tinha começado também essa Lá na Imaculada já reunião, tinha, então. Eu acho que já tinha, eu não lembro bem. Então eu ia na escola Levergílio de Melo. Eu, Ivo, vizinha que vai falar daqui a pouco. A gente ia para lá. E quem animava as missas lá eram os jovens, né? Eu lembro mais da Rita, Joãozinho, escola, né? Odil, que eram todos jovens, Tião, a Wanda, né? Depois foram casando. Eu lembro que dos primeiros, quem casou foi a Wanda com o Tião, né? Uai, promoveu o casamento, então, no começo. Eu acho, não sei se eles eram grupo de jovens, porque eu não tinha muito conhecimento, não tinha muita amizade, assim, para saber detalhe. E aí, logo, passou um tempo, casou o Dil, e aí depois casou o Joãozinho, né? Que vinham só apresentando as esposas. Mas eu só via, mas sem conhecimento nenhum deles, só porque eles apresentavam lá, eles falavam, eles eram muito brincalhão. Então foi lá que eu comecei a participar nas missas. Mas participava assim de ir lá mesmo, assistir a missa, dizendo assim, que participar é hoje, né? Que a gente Já entende, entende melhor e participa mesmo, né? Lá a gente ia assistir. E você, Neuza? Como que... Essa cantora famosa aí. Pra quem não conhece a Neuza, é a nossa cantora aí, ó, que tá na animação aí. Somos falar um cantores. pouquinho. Todos nós, né? Somos cantores. Agora somos todos cantores, sempre, né? Então, eu também, quando vim pra cá, a mesma coisa, né? Que nós tá sempre grudado uma na outra, né? Que sempre morou perto, né? Junto, assim, uma em frente à outra. Então, eu vim pra cá, né? Ainda 1982. Em 82. O Everaldo ainda estava com 7 meses já, quando eu vim pra cá. Aí já comecei fazendo de tudo, né? Já uma coisa que eu não gosto muito, que é trabalhar. Mas já cheguei, parece que arrumando emprego nesse lugar aqui, entendeu? Eu cheguei aqui, né, aí minha mãe veio com a gente pra cá, comigo, né, porque pra mim não ficar chorando, então ela veio junto comigo pra cá, pro CPA. Né, eu tô falando, depois a gente chega lá na história da igreja lá, né. Aí então, a nossa rua mesmo, a Madalena, eu com meu filho de 7 meses, ela com dela de 5, encontrei essa mulher desesperada na rua, acho que queria que eu trabalhasse, de cuidar do filho dela, que ela precisava ir trabalhar no outro dia. Lembra dela, Jesus? Lembro. Né? Mãe de André. Mãe de André, né? Qual Então André? ela queria que eu cuidasse de André, Acho que tinha vocês 5 não meses. conhecem. E ela é esposa de um policial, né? Que até faleceu, né? Esse menino. Aí depois eu já tive que trabalhar com a Madalena.
ela trazia o menino para me cuidar. E eu com meu filho também de 7 meses, fui explicar para ela que eu também era casada e tinha criança. Aí dali em diante, né, já começamos participar também da igreja, né, do Levegildo, Sim. ir lá na escola. E tinha vez também, eu não sei por que não tinha as missas lá, né, não sei se o pessoal esquecia de vir abrir por causa da chave. Sim. E cheguei a participar algumas vezes nas missas que teve na creche. Na creche que teve, né, já missa e no centro comunitário. No centro comunitário que está na... É que eu lembro o que eu pessoal fui na lembra, missa né, que ali era... perto. É confusão de chave, como sempre tem, né? Quando a chave fica, nossa. Até hoje, tem Então, 40 anos ainda não resolveu esse problema. O guarda, Tô com o problema de guarda chave da até hoje escola, aqui, né? ele parece que ia embora de manhã cedo e levava a chave, esquecia que tinha que abrir e ficar. Vamos Ficava todo TBT mundo- direto esse negócio de ficava todo chave mundo aqui. pra fora na rua lá, né? Já onde era vai ser a missa, o guarda levou a chave, aí a chave Um abraço pra Josefa aí, ó, que tá né? assistindo a gente. Aí, chave, Josefa. lugar pra Então poder- o problema não é agora, é 40 anos atrás, estamos esquecendo chave, Zefa. chave, um problema Zefa é sério. gente Mas é boa. muito- mas é muito Vai engraçado. passar aqui também. É. E assim, Na- você quer continuar? Não, só... Até na parte. Né? Só estava falando da época que eu mudei aqui, né? Que, Aham. que eu não terminei de falar, que naquela época que tinha Juraci gostava de ficar rindo de mim, Ah, sim. porque disse que porque nós buscava água num lugar longe aí, que A água nós era mudamos aqui, escassa. nós buscava, não tinha água por aqui no CPA. Aham. Nós pegava água lá Era no setor difícil. 2, né? No Nossa. balde, né? Trazendo no balde com criança no braço. Neuza, Ou pode no passar o novo- microfone ainda, vamos... Tá dando... Ou lá no Novo Horizonte. Então, Nossa. como essa mesa aqui preta, né? Como diz o... Então ela ficava rindo, diz que eu vinha com eu de que preta, com balde preto, com chinelo preto e Everaldo no braço, que também preto. Deixa Que eu... vinha com o balde cheio de água. Aí já chegava aqui no CPA, quando eu chegava na minha casa não tinha quase água mais. Nossa. Já tinha derramado toda a água, de tanto Everaldo, né? Aí ia querendo mamar e eu Nossa, que trazendo luta água mesmo, lá daquela jura. E eles rindo de mim. Hoje essas brincadeiras nem pode Então, mais, eu tava né? brincando, Hoje né? nem pode mais brincar. Mas assim. você a gente Fala. brincava. Cadê a mulher Mas do ela balde sabia. preto, do menino preto, do chinelo preto? Pra quem acha o setor 5 tranquilo hoje, É, assim, porque foi sofreu, muito engraçado né? no começo, né? Quando a gente veio pra cá. Sofrido. Olha, é admirável, porque não tinha asfalto, não tinha ônibus, né? Não tinha água. Não tinha água, tinha que pegar no Novo Horizonte. E ainda o pessoal ainda queria participar de uma missa, que é desse momento de fé, momento de... É a história, né, Diogo? A necessidade que faz a gente ter, né? Porque você vê, Mas- assim, as igrejas no Nordeste, aqui mesmo em Mato Grosso, no Araguaia, assim, você vê o fervor do povo é na luta, no É a sofrimento, fé, né? Tudo que nós tínhamos era a fé. E a gente fazia isso Né? alegre, né? É, A gente fazia fazia, até feliz, confiava alegre. que Deus estava olhando por nós. Deus cuidava de nós mesmo nessa situação difícil, com crianças pequenas, com falta praticamente de tudo. É como se a gente estivesse num deserto. É. Né? No deserto a gente tem nada. Aqui a gente tinha casa, tinha o teto, né? Tinha comida que tinha que ir longe para comprar, Aham. mas tinha alguma coisa. Mas praticamente desconforto total. E deixa eu perguntar, assim, começou no Levegildo. Mas aí, como que fazia? Aí chamavam um padre que passava? Como que os padres descobriram aqui que tinha um grupinho que queria rezar no Levegildo para fazer uma missa? Tinha... Aí vinham Era missa? vinham os padres, porque já aqui também estava envolvido com a construção da Imaculada. Aí lá da Imaculada também já tinha suas missas e inclusive no Levegildo começou catequese, né? As primeiras catequeses aqui da comunidade era feita lá no Levegildo de Melo. E aí os padres do CPA 2 lá do Divino Espírito Santo vinham para aqui celebrar. Aí depois achou-se necessário eles vir também celebrar aos domingos conosco. Eu lembro bem do padre Cestílio, do padre Eloy, né? Calabriniano, Eu só né? via falar o nome, mas nunca tive contato. Aham. Não, e depois ficou o padre Jacob, né?
que ficou no Divino Espírito Santo. Mas aí, me parece que quando foi embora o Padre João e o Padre Cestílio, que já tinha dado toda uma animação, o Padre Cestílio trouxe umas capelinhas com a imagem de Nossa Senhora e organizou com a comunidade pequenos grupos para a reza do terço nas casas. Então, a comunidade, a base de formação da comunidade, pessoa, foram dessas famílias que se juntavam para rezar o terço. Aí foram montando grupos. E foi montando grupos, né? Em cada parte aqui do setor 5 tinha grupos com essa capelinha, que algumas casas ainda tem, né? O seu Totó ainda tinha, a Dona Anita também me parece que tem ainda essa capelinha. E aí foi formando, assim, tendo essa relação de amizade, de conhecimento entre vizinhos, de pessoas que moravam, e foi formando as pequenas igrejas. E eu, inclusive, participava de um grupo do seu Estevão, marido da Dona Antônia, essa Conheci. que vem à missa. Mora na rua do seu Totó, Estevão né? tinha um grupo aqui do nosso lado, né? Que eu participei Estevão muito tempo no grupo dele. Aí veio o Fabrício, aí engravidei, tive Fabrício. O povo que fala, não é eu que tô falando não, é a turma que a imprensa diz, não é eu, né? Aí os irmãos de Fabrício brincavam com ele, ensinava ele a narrar jogo de futebol. Ele passa para fulano, passa para ciclano, passa aí ele só finalizava com o gol. Gol! E aí Só podia ser o Fabrício mesmo, né? Tá, e aí eu levava já ele, ia- comecei a levar ele na reza do terço. Aí eu acho que ele misturava ali. Quando falava Ave Maria cheia de graça, eu concluía ali, ele gritava gol. Seu Estevão era sério, né? Daí eu parei de ir nesse grupo, né? Passei a ir num grupo da Dona Ana, que só funcionava no domingo, que realizava no domingo nas casas. Foi bem assim. Como que começou. igrejas, né, Diogo? Igreja, ela é nas casas, né? Assim, se for pegar a nossa história, a gente começa nas casas, é igual lá no início do Evangelho, lá no início do Antigo Testamento, lá em Atos dos Apóstolos, o Bilheiro disse, aqui a gente começa a igreja nas casas, a igreja é com a família, a igreja é do povo com o povo, né? É a importância da os Virgem grupos Maria, que né, formam... da imagem dela, né, no nosso meio, né, da Nossa Senhora, assim, da Gênesis da também fala início. Gênesis também fala A reza do terço. dessa Sempre união. colocando ela na frente de tudo. Né? Assim, você falou que lá na escola, quando começou lá na escola, você só participava, mas não participava ativamente ali. Não. Quando que, assim, a partir do momento que você, Juraci, começou a participar ativamente na comunidade, começou a falar, não, vamos começar a fazer, né, participar nos grupos. Sim. Então, daí no Momento. final dos anos 80, não me lembro bem se foi 88, que chegaram aqui os redentoristas, os padres redentoristas. Morava ali na Rua 30. Eu morava na Rua 30. Então, eles celebravam a missa e eles eram muito observadores das pessoas na comunidade, quem que ia na missa, quem que rezava, quem que cantava, quem... E aí ele falou que quando ele viu aqui já aquele grupo formado, estava-se as mesmas pessoas fazendo os mesmos trabalhos, né? Sim. Então ele queria desconcertar. Isso era Esses ainda grupos. no colégio? Ou já estava formando a Já capelinha estava aqui? vindo para cá, para a capelinha. Pra capelinha. Né? O pessoal já sim. estava buscando tábuas, já estavam construindo a Aham. capelinha. Aí ele o Padre Miguel era muito de visitar as famílias. Eles iam nas casas da gente, chegava na casa da gente que dava até susto, já conversando, brincando. E assustava, porque não é costume ver padre ir na casa da gente, conhecer a gente, pegava pelas mãos das crianças, apertava e brincava. E aí um dia ele chegou e falou, olha, eu estou querendo formar um grupo de liturgia. É aqui. Você não quer participar da liturgia? Aí eu falei, o que é liturgia, meu Deus? O que é isso? Ninguém entendia Eu nada. não entendia nada. Eu falei, eu já observei que você gosta de cantar, que você canta, porque quem cantava... Aí, a partir que veio para cá,
era a Almeni, que o grupo de jovens, os jovens parece que foram tudo pro divino. Ah, sim. E aí a Almeni cantava. Você não quer participar do canto com a Almeni? Falei, eu quero. Aí comecei a cantar junto com ela na missa. Aí a reunião era lá na casa deles, chamava para reunião. Aham. Aí observava que Ivo era muito quieto e não. Aí chamou o Ivo para ir também, já deu um cargo para Ivo lá, não lembro. E chamou. E ele ia chamando os homens, chamava as mulheres e chamava os maridos também, né? Eu lembro do seu Adilson, do Ivo, acho que do Tião. Não, o Tião já era do grupo de jovem, mas o seu Totó já era mais participativo. Eu sei que formou o grupo de homens e de mulheres. Aí eu comecei a ajudar o menino nos cantos. E às vezes o padre viajava e a Almeni, que era a celebrante da... A Almeni ela foi uma ministra, então ela foi a primeira ministra da... Ela não era bem uma ministra, ela era uma leiga, mas era uma leiga que já tinha liberada, uma base, um conhecimento de caminhada. A gente fala leigo liberado. É. E aí então, quando o padre viajava, orientava ela conduzia a celebração, né? E eu ficava admirada de ver essa mulher assim tão espontânea, né, para falar. E eu era muito tímida. A única coisa que eu sabia fazer era cantar, porque isso aí ninguém não ia. Mas assim, se fosse para mim falar alguma coisa, para eu conversar, eu não conseguia. Aí, de repente, numa dessas missas que o padre não está, ela me joga lá, diz que para celebrar. Velho. Nós tínhamos um folheto azulzinho do domingo. De celebração. De celebração. Eu lembro A desses gente ia e folhetinhos. só lia esse só sabia Para fazer a ler. celebração. Com dificuldade, porque eu tinha uma vergonha de ler. Sempre, né? Só explicar. Para começar a ler, um dia ele falou assim, eu estou montando já o grupo de leitores, da liturgia, para formar leitores também. Falei, você estudou até que série? E eu vi que ele estava chamando pessoas para ler. Eu falei, estudei até a 3ª série. Com medo que ele me chamasse para fazer leitura. Aí ele falou, mentira, ela já tem até o 2º grau. Como quer derrubar mesmo, né? Ela já tem o 2º grau. Puxa A gente vida. até mente, né? Com vergonha. De vergonha, de medo de ser chamada, de mandar fazer alguma coisa. E assim eu comecei, Diogo. Uma hora era empurrada lá para conduzir a celebração, outra hora era para cantar, e eu fui tomando espaço, tomando corpo nisso tudo, né? E foi aprendendo, errando aqui, né? Colocando a cara para bater. Legal. E você, Neuza? Você também começou ali na escola, assim, eu digo assim, participar mais ativamente na comunidade. Porque quando era na escola, né, a gente ia mesmo só por ir na missa, porque a gente via todo mundo ir. Quando deu de pequeno, os pais da gente ensinou, a gente levando a gente na missa todos os domingos, né? Então, mudando para cá, então eu ia na missa com meu filho todo domingo. Everaldo colocava ele no braço e ia para lá para a escola. Aí depois que a gente, né, veio para cá, para a comunidade, para a igreja, né? O barracão, né? O barracão. E Neuza, mas deixa eu falar para você, hoje você canta, você tá aí nas mídias sociais aí, famosa aí, todo quanto é... Vamos falar mais sobre isso, vamos aprofundar nisso aí. Como que convite para você chegar a cantar? Você já chegou assim, você já vinha cantando em outro lugar? Quando que você já chegou aqui e falou, não, eu vou estar no canto aí, tô preparada? Coitado, se fosse para mim chegando, não ia chegar nunca. Né? Porque eu cheguei, como diz Juraci, que ela estava contando ali da história da música, né? Então, ela que cantava na igreja, ali na igrejinha, ela com a Meni. Depois que ela começou a celebrar também, né? Que a Meni, acho que mudou, né, Juraci, que ela teve que mudar. Ela foi embora. Aí ela me chamou, ela me convidou que eu que tinha que ficar cantando agora.
falou assim, você pode ajudar nós no canto Subir aqui. de cargo. Na hora, como diz. Até falei pra ela, naquela época você subiu de cargo, né? Subiu de cargo e deixou no lugar dela cantando. Só assim que acontece. Mas hein? só que Não leve percando a pressão. Mas eu pensei que era só aquele dia. Pensei que ia estar até hoje, né? Aham. Pensei que era só aquele dia que era pra cantar. Ah, Que- então que já, era- desde aquela época você já Então, era do Deus ministério. nessa época, tô até hoje, né? Mas no primeiro dia foi muito difícil, né? E aí, como que foi? Eu fiquei em pé, assim, encostado na parede, que não sentei de jeito nenhum. Tremeu, Neuza? Ah, fiquei Quem nervosa diria, hein? demais e tremendo e não tinha coragem, né? Logo Aham. eu ainda sempre fui quietinha, nervosa, né? E sou até hoje. Então, Mas assim, eu fiquei nervosa de cantar. mas não era só você, mas tinha equipe, tinha violão, tinha. Era Não, só no tinha essas gogó. coisas, não. Depois que começou, né? Mas era só Só o canto normal? mesmo, só cantando. Sem Uma microfone, capela, sem nada? Não tinha microfone, não tinha... Comunidade base mesmo, hein? É, que teve. Eu lembro que uma vez que o padre mudou até o altar de lugar aqui na igrejinha, porque a missa, né, que eu nunca tinha visto, né, que sempre o altar era lá na frente. Mas ele mudou ele de lado. Ele pegou a mesa e colocou de lado, que né, chegando assim na igreja do lado direito, Ah. assim. Meio, né, do lado. Aí colocou assim meio, assim de lado, meio no meio assim, para ficar todo o povo em volta Fazer desse círculo. altar, para fazer aquele Era círculo. circular, né? E perto de uma janela. E eu fiquei encostada também naquela janela, não sentei, porque se eu sentasse, eu não sabia mais cantar. Então eu tinha que ficar de pé o tempo todo, a missa toda. E ele com o altar ali do lado, ali com todos nós em volta, na hora da missa. Ninguém. Quando ele vinha, né, o padre... É Miguel, né? O padre Miguel? Padre Miguel. Padre Miguel. Ninguém Na começa assim, todo mundo começa. Então foi Mas a difícil. necessidade vai É. puxando a gente para... Hoje você vê assim, ó, você convida, assim, um exemplo, ó, você convida a pessoa, vamos participar, sei lá, da catequese, ou de qualquer outra pastoral, ou qualquer, né, Diogo? Eu não sei fazer, eu não sou preparado, eu não nasci para isso, não tenho dom, eu não sei o quê. Às vezes também a pessoa não tem mesmo, não tem dom, ela não tem habilidade. Às vezes ela tem habilidade para ser catequista, mas tem habilidade para ser leitor, sei lá, pascom, né, cozinha. Mas assim, mas você pega assim, eu não sei fazer igual vocês fazem, mas a gente é muito rico isso aí, porque às vezes não sabe, olha só, Neuza canta Por causa ninguém não é igual ao 40 outro, né? anos aí, canta em Seu procissão, canta em novena. Juraci, minha mãe celebra, canta assim, mas sabe aquilo lá no começo foi na raça, foi no grito mesmo, não tinha Foi que aprendendo fazer. com os outros, né? Foi sendo aprendendo. comunidade no início. É interessante, isso é muito rico. Essas Uma dificuldades aula. foi ensinando a gente a sonhar. A sonhar É. em ter uma igreja comunidade, também, de ter uma comunidade. A gente foi conhecendo as pessoas. E aí a necessidade nos deu coragem também para chamar outras pessoas para participar. Né, hoje, o padre estava numa reunião semana passada sobre liderança, o padre Pedro estava falando assim, a dificuldade que ele tem para catequista e para ministro também, né, Diogo? Você estava lá presente, né? E como fala? E as pessoas falam, não tenho, mas assim, não sabe, tinha criança pequena, não tinha água no bairro, tinha dificuldade no bairro e assumir um compromisso na comunidade, como comunidade, por um sonho. Isso. Sonho de construir uma igreja. É muito bonito isso aí. Então, as primeiras catequistas lá do Barracão, que lá na escola teve a Juraci, né? A Juraci, eu acho que é desde a primeira missa, ela Vai passar foi por aqui também. catequista, foi acho que de tudo um pouco. Inclusive, também na Juraci, comunidade. você vai ser a próxima, hein, Juraci? pois Se é. Deus quiser. Guarda Então, esse nome aí. eu admirava, assim, de ver a Juraci naquela tranquilidade dela, de chegar mansa, né, para falar, estava mais assim, sempre, né? participativa. Mas aqui pro Barracão, aí já veio a Neutalina, né? Olha, a Neutalina, ela Gente pode boa, ter hein? muito defeito, mas ela enfrentou também. Ela dava a vida por Saudade essa dessa. catequese numa casa de tábua, cheia de terra, não tinha banco, e ela chamava as crianças, conhecia pelo nome, sabia quem que era
de verdade quem eram os pais dessas crianças. Então eu lembro que eu acho que da primeira turma aí foi Wanda, foi Neutalina, essa Maria de Fátima, tímida, que reza o terço aqui, que agora já está Nossa ministra? comentarista. Não, Fátima Fátima Trindade. Fátima Fátima Trindade Trindade. também foi uma dessas primeiras catequistas, a Mônica, a Maria Mônica, e todo mundo não queria mais. Vinha algumas jovens, né? Eu lembro que tinha umas meninas novas que vinha, irmã de filha de seu Zé, a Neuzinha. Mas a Neutalina, a Fátima e a Mônica, tem a época que só ficavam elas. Com essa dureza de catequese, sem cadeira, sem... Eu falava as maiores Uma dificuldade, a gente fazia isso com tanta catequistas, alegria, assim, né? que eu prezo muito foram Aham. essas mulheres primeiras, que Sim. né, não tinham preguiça e estavam aí à frente do trabalho. Foram quanto tempo mais ou menos assim em torno do barracão para a comunidade começar a construir a comunidade? Tem ideia mais ou menos de quanto tempo que a gente ficou aqui na comunidade, no barracãozão aqui? Então, o barracão já era a nossa casa, assim, de muito orgulho, né? Aham. De ter esse barracão, aí conseguir os bancos, que os homens que eu acho que sabem mais contar a história da construção do barracão. Eu Aham. lembro, mas assim, eu lembro que tinha vezes que eles iam buscar madeira lá no CPA 4, porque Nossa. sobra do barracão construído lá do CPA 4, Aham. vinha para cá e eles trouxeram no ombro, muitos. Nossa. Aí, Seu Ângelo Raimundo, aqui, pai do Iguaçu, Pra- era pra- participante disso. Tô pedindo pra Letícia mostrar a foto do barracão. Pra quem não conhece o barracão, né, vocês falaram um pouquinho aí, o barracão é a nossa segunda comunidade, Foi a né? segunda fase da comunidade. Segunda fase da comunidade, foi esse Ele, barracão. ele ficava... Tá na agulha, Letícia? Você só tá vendo aí? Então, mas o barracão, pra quem... Ele era... Aí, ó. Pois é, e passaram. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quando vocês veem essa foto assim, o que passa na cabeça de vocês assim? O que essa imagem que vocês têm aí de barracão? Que tá com o povo tá assistindo? Tá vendo? O que passa na imagem de vocês assim quando você vê a memória? Eu vejo, assim, para mim, desse barracão, foi toda a força que a gente precisava, toda a fé para caminhar mesmo. Aí foi a base, assim, da aprendizagem, foi a base da nossa catequese, foi a base História, né? das primeiras formações que nós tivemos, foi aí nesse barracão, Eu né? sempre quando vejo a foto do barracão com das uma comunidades, comunidade de me vem pessoas a lembrança assim, que se juntavam, né? forte mesmo. Que eram animadas, que tinham vontade mesmo, né? Traziam seus filhos, né? As pastorais, né? Foram as pastorais da comunidade, elas começaram aí nesse barracão. Pastoral da saúde, pastoral assim, emocionante, né? Para quem viveu, porque quem acompanhou nós, né? Nós estamos aqui nessa sala, acompanhou a luta, assim, o pedido de cota, de juntar para construir essa igreja que é hoje. Não passa que ficamos 10 anos, que a senhora falou, né? 10 anos celebrando nesse barracão, que foi motivo até de chacota, né? Acho que foi Chamavam mais de de 10 galinheiro, né? Não sei se você Não, lembra é Padre disso. Carlos, assim, Nossa, que as pessoas não entenderam, né? Não leram assim com o amigo de Padre Carlos. Ele Acho que tem a foto provocava. também, né, do Padre Eu via Carlos que a fala no dele, barracão. a fala dele era para provocar a comunidade a agir, né? Aham. A trabalhar, Isso ir mesmo. atrás e correr para construir a Por igreja. isso que ele falava. Então ele falava, vai esperar cair, esse aqui tá parecendo um galinheiro. E você, Neuza, o barracão E aí aqui? muitos ficaram ofendidos, né, com a fala do Padre Nossa. Carlos, que ele era muito engraçado. Barracão. Muito, O barracão. força, né? Tudo de força, de coragem, né? E tudo que eu aprendi, né? Tudo que eu sei, que eu aprendi até hoje, né? Foi tudo daí. Foi tudo tirado, comecei aí. Tudo que eu aprendi, se é a ler ou de falar alguma coisa na frente dos outros, alguma coisa, foi tudo desse barracão. Eu também acho assim, se a gente hoje, né, Letícia, Pingo, pessoal daqui que está muito direto ligado às outras comunidades, na paróquia, está tendo contato, Terezinha que está nos ouvindo também, que fala muito isso.
que fala que hoje a gente tem uma referência, né, Letícia, de oração, de forma de nos organizar, de conduzir uma comunidade, às vezes até porque o padre é corrido, assim, é porque a gente vem oriundo desse trabalho lá do barracão, lá de vocês. Então, acho que se não tivesse o barracão, acho que hoje a gente não teria essa força de comunidade, que eu acredito que tenha, né? Na verdade, assim, como vou dizer, a fundação da comunidade foi essa. Foi. Essa luta nossa, Foi. né? Essa Nossa, ó, eu era criança. Eu era criança. Eu não era assim. Novinho. Eu era criança que eu vinha na missa no barracão, minha mãe sentava nos últimos bancos, para ficar olhando eu ficar brincando por lá de fora. Ficar cuidando. Ficar correndo ali no pátio. Ficava lá ali. fora mesmo, correndo. Então, mas assim, eu me recordo, porque até nessa época não se participava tanto, a gente não participava tanto, a minha mãe não participava muito. Então, mas quando vinha, eu me recordo bastante. Assim, a minha lembrança de igreja na infância era aqui, né? Era aqui. E eu lembro também dos ensaios da quadrilha, das festas juninas, que era boa as festas juninas nessa época. Era. Né? Naquela época, eu lembro o Jair, acho que Jair ensaiava as quadrilhas, que era mora na Jair Charreteiro? Charreteiro. Gente boa. Ele ensaiava as quadrilhas. Era o irmão dele, não era? Oi? Era o irmão dele, não é? Ele Não, tem um irmão ele- gêmeo. Era eles que ensaiavam a quadrilha, né? Era ele, o Jair, o Charreteiro. Ele Tem ensaia a irmão, quadrilha. não é, acho que não Eles é são gêmeo, eles mas são tem parecidos, irmão, não são filho irmãos, da dona não. Zenaide. E aí então, nesse barracão também, tinha aquelas pessoas, as mais velhas, assim, de muita fé, que ensinavam pra gente, como o seu Bento, né? Seu Bento foi uma pessoa... não posso falar que foi. É uma pessoa muito importante para nossa comunidade, Seu né? Bento, Dona Maria. Seu Totó, aí seu Dito, esposo da Clarice, a Clarice também, que era uma das celebrantes, que também botava a cara ali para celebrar, né? Aí depois Tava lá construindo banheiro. foi chegando, aí chegou a Elaine com o seu Jonas, né? Seu Jonas, assim, ficava muito admirado de ver a nossa dificuldade, né? E tentava ajudar, né? Na medida que ele E lá é o podia. Dil? O pessoal tá vendo as fotos aí, mas deixa só, antes disso aqui, a gente não esqueceu de falar uma coisa aqui, Diogo. A gente está ao vivo, né? Nós estamos no Facebook, só no Facebook? Estamos ao vivo no Facebook. E as pessoas podem ir entretendo com a gente, viu? Pode fazer perguntas, pode comentar, achar que tá fazendo a live, pode falar que tá... Perguntas já aí, Tá? não tem? Letícia tá aí no comando, tá no Mister aí, ó, já tem perguntas aí, vamos introduzir. Antes de falar das perguntas, só pra gente retomar, queria mandar um abraço aqui para Padre Homes, que está assistindo a gente lá, tá nos Estados Unidos, Padre Homes, que está nos acompanhando aqui. Você falou de Dona Elaine também tá aqui. Quem, Letícia? Comunidade Nossa Senhora Aparecida, que está em festa, daqui a pouquinho vamos falar lá da festa da Aparecida, que nós temos participação lá na novena lá. A secretaria da nossa paróquia também está nos acompanhando, a Sacra do Divino. Quem mais? Eliana está acompanhando, Eliana, nossa coordenadora de catequese, Edi, bastante gente aí. Vamos entrosando aí, vamos fazendo pergunta que a gente vai dando continuidade aqui. Só antes de retomar, deixa eu só fazer uma pergunta aqui para a gente já dar uma amenizada aqui, ó. Eliana acabou de perguntar aqui, Dona Juraci, ó, pergunta, ó, momentos de... Qual o maior legado, na sua opinião, que os redentoristas, os padres redentoristas que aqui passaram, deixaram na comunidade? Eu acho que um dos maiores legados deles foi nos ensinar a caminhar como comunidade, porque nós tínhamos o sonho da construção da igreja e eles sempre passavam para nós que se nós não construíssemos a igreja, pessoas, nós povo. não íamos ser capazes de construir uma igreja que Física. é a igreja física, a igreja que é hoje, assim, participativa. Eles falavam assim, se vocês ficar... Porque nós tínhamos vontade de
de elaborar também projetos, porque nessa época tinha que a Alemanha ajudava as igrejas, né, as comunidades pequenas, se a gente mandasse um projeto. Mas não tínhamos condições de elaborar esse projeto. E aí eles falavam, se vocês forem atrás para buscar e construir só a igreja, vocês não vão ter uma igreja de pessoas. Vai ter uma casa vazia, vai ficar vocês, um grupinho. Então, eu acho que esse é um dos maiores legados. E também as formações que eles nos deram, né, os redentoristas, né, para que a gente entendesse o que era o trabalho pastoral. Ensinavam que nós tínhamos que ser uma igreja de pé no chão. Então, isso ficava. Vocês têm que ser uma igreja de pé no chão. Vocês têm que ser uma igreja onde todos devem ter voz e vez na igreja. Para a gente não sentir um melhor que o outro, um acima do outro. Então, isso para nós foi muito... é um legado muito importante que ele deixaram. Importante. Neuza. Então, Neuza, Eliana também está perguntando aqui, ó, você já passou apuro nesse mistério? Ah, ninguém sabe disso aí, né, Neuza? Só você tem esse segredo. Você já passou algum apuro no mistério de música? Nossa. Pergunta bomba, hein? O povo quer ver nossa... Muito apuro. Sempre a gente tá passando apuro, né? Direto, todo domingo tá passando. Sempre passando muito apuro. Microfone que não pega, é alto isso demais. Aí. Microfone que não pega, na hora de cantar, canta errado, não sabe a música. Ô, glória no perdão. Né? Ela pergunta, será que agora? Não, no seu tempo de caminhada. Aqui na caminhada ou quando era na igrejinha ou o quê? Direto, só né? caminhada aí, 40 nossa. anos aí cantando igual Roberto Carlos. Vocês têm que... Apuro, vergonha. Igual... Nossa. Hein, você falou dessa parte aí, eu lembro do Jorge Alex, que eu era pequeno, o Alex ele pastoral de juventude, não vamos falar dele não, que tiver em conta pastoral de juventude. Tá assistindo a live? Alex lá de Sinop, um abraço, Alex. Essa é nossa referência, né, Diogo? Pra quem é jovem aqui na comunidade. Eu lembro quando Alex, quando ele fazia leitura, eu não lembro quem que pegava o pedestal, colocava lá em cima para ele fazer leitura. Aí depois que ele terminava a leitura, baixava de novo. Toda vez esticava o braço dele, igual o Roberto Carlos, esticava o braço dele na missa, aí diminuía o pedestal. Falei, já passamos até isso aí, até para subir pedestal. Esse povo aqui tem história, hein? Diogo, eu queria entrar num assunto aqui, nós falamos de festa. Mas assim, hoje nós estamos fazendo 40 anos, inclusive vamos falar daqui a pouquinho da nossa festa, que esse ano vai vir para arrebentar. Banda escortição, pagode, tem festival de prêmio, vai estar animado esse ano. Mas para estar com essa estrutura hoje, para quem conhece o nosso salão, para quem tem cozinha aí, para quem tem, né, hoje assim, não começou assim, né? Óbvio que não. Isso que eu queria abordar com vocês. Eu queria chegar até nessa parte aí, porque agora a gente vai para a terceira fase da comunidade, né? Porque é quando a gente sai lá do barracão ali... Não, mas antes disso, Diogo, eu queria fazer uma recordação, a dona Cita aí, minha mãe tá aí, como que era, aqui não tinha prato, não tinha, para fazer uma festa, uma comunidade, um bairro que é carente, que é Setor 5, não tinha nada, não tinha prato, não tinha barraca, não tinha nada. Como que foi esse desafio de fazer uma festa com uma comunidade que já era participativa, já tinha gente participando, já tinha naquela época? Então, com o sonho de ter alguma coisa, um fundo, nem que fosse para comprar prata, como você está falando aí, que nós não tínhamos praticamente nada. Pensamos em fazer festa. Mas como fazer festa se não tínhamos dinheiro para dar início na... Aí um grupo de mulheres, né, aqui da comunidade, homens e mulheres, não pode falar que foram só as mulheres, mas mais mulheres assim, com cara de pau. Um dia nós fizemos uma reunião para decidir como que nós iríamos angariar material, né, para fazer a festa. Aí saíamos, muitas mulheres, né, porque se eu citar o nome aqui, vou esquecer de algumas. Saíamos de porta em porta, andando esse setor 5, esse CPA, até CPA 2 a gente ia, né, pedindo ajuda para construir a igreja. Sim.
E aí nós ganhávamos, aí já levava um caderninho, né, Nilza? A gente levava um caderno e ia anotando. Nessa época o frango estava começando a entrar na sociedade, Mais com a fácil, alimentação, de carro, também era de a pé comprar mesmo. frango. Aham. A gente passava numa casa, pedia, eles falavam, vou dar um frango, a gente anotava. Que dia que eu posso vir buscar? Já. Ah, eu vou dar um pacote de arroz. E assim foi juntando. Eu lembro do, assim, citar aqui seu Zé Batista. Ele também saía, né? Zé e pai de trazia. Regina, pai de Neuza? Pai Neuza de Batista? Neuza Batista. O seu Zé do Marido de pedido. Dona Edith também era um dos homens. Porque os outros já trabalhavam fora, também não tinham muito tempo, né? Aham. E corriam, e aí a gente tinha a data de ir buscar. Quando chegava perto isso ia com antecedência. Quando chegava perto da festa, a gente ia recolher essas doações. Mas e aí, onde fazer essa comida? Não tinha onde fazer, né? Aí, graças a Deus, todo mundo, nós fomos pobres, mas sempre tinha um espacinho, né? Aí eu tinha uma arinha lá em casa, bem pequenininha. E aí, né, Ivo ofereceu, se quiser pode fazer lá em casa, porque lá de casa aqui era mais perto, porque o beco era aberto para... E assim fomos fazer a primeira festa com doações. E agora panela. Aí a gente ia lá na escola de Vigílio de Medo emprestar as panelas, né? Depois que a creche já foi estruturando também, passou a emprestar. E essas panelas vinham na cabeça, no carrinho de mão que a gente ia buscar. Carrinho de mão. A primeira comida nossa aqui foi risoto de frango. Olha só. Será que, Risoto na festa? será que o povo compraria Agora risoto de frango? Olha só aí, ó. Lembra dessa imagem aí? Olha só. O povo de Aí- casa. Aí fazia risoto, olha só, risoto fazendo de risoto frango e não era peito de frango, não era chique como hoje. Se a gente ganhava coxa, era coxa mesmo que a gente desfiava, se ganhava. E aí com maionese, olha só, fazia maionese lá naquela rua para trazer, para ficar exposta aqui dentro da igrejinha. Hoje essa comida pode não nem funciona. pensar. Não é nem pensar. Você como que não estragava, E né? nós Pois é. somos uma comunidade tão agraciada, tão abençoada, Diogo, que a gente fazia esse panelão de comida e vendia tudo. Na primeira festa vendeu tudo. Saiu a maionese, acabou, saiu o risoto de frango. Aí fomos inventando já na outra festa, já tinha alguma coisa, né? Mas pedíamos do mesmo jeito, fizemos já sarapatel, fazia Pô, foi fogão tempo no desse chão, jeito, né? lá na sua casa, né? Fazendo essa comida. Sarapatel é Faz sucesso, tempo. né? Desde o do início. Fazia o sarapatel, né? É. Tinha muitas mulheres assim dispostas, né? A mulher de seu Pessoa. Totó Brasilina, a Maria de seu Bento, Tinha a nem frisco pra tá Vinina, guardando essas coisas. a Professora professora Vinina. Vinina, assim, para Dona Rita, uma senhora ali da rua principal, perto da Manaca, namorada, perto da Osana, faleceu, né? Era boa cozinheira. E com elas também eu fui aprendendo, né? Dona Anitta, aprendendo também ter esse espírito de festa, porque eu não tinha noção de fazer uma festa. E o Dio era muito corajoso para outras partes, né, para conseguir angariar ajuda, para trazer, conhecia pessoas, Joãozinho. Então são meninos assim de ouro que a comunidade tinha. Nossa. Naquela época e lá Neuza, não é... E você também, né, Neuza? Você também tava aí, né? Fabrício não tava nessa, não. Era Flávio e... Era Flávio e Fábio, seu irmão. As crianças. Mas eu eu sofria lembro. carregando as panelas no carrinho. Não, mas eu lembro que lá em casa foi... Quantos anos que foi? Foram vários anos que a comida era feita lá em casa. A comida era feita lá em casa, aí trazia de carrinho de mão, tinha um beco aqui na igreja. Eu lembro quando eu acordava, eu era pequeno, eu ficava animado, porque era um monte de gente lá em casa. Ficava gente cedo lá em casa, mulherada lá fazendo o preparo Até da o comida. final dos anos 90, né? Um Ah, é, ano você- foi na Fico Uzelita, pensando né? que nem Foi no frisco Zelita tinha pra também, tá foi. guardando Dona essas Djalma coisas. também, eu lembro que Djalma foi. também foi uma vez, lá em Aham. casa não tinha água. Dona Djalma também foi. Mas você também tava nesse corre, né, Neuza? Você também tava na rua pedindo, né? Eu lembro Ajudando, dessas sim. coisas. Nós Você tava aí sempre na rua arrecadando, pedindo pro pessoal, né? ajudando. A fazer a comida eu nunca fui muito meu forte, ficar cozinhando assim, mas só ajudando assim mesmo, né? Nas cortações de coisa, pedindo nas casas, ajudando Neuza sempre teve esse pra espírito conseguir, aí. né, as coisas. E hoje a gente tem essa estrutura, graças a Deus, com doação, né? Tivemos um salão. Como lembrança que eu lembro das festas quando ainda era a igrejinha aqui do lado aqui mesmo,
eu lembro que era pouco, assim, que nem você falou, foi uma luta para conseguir as coisas. Né? Mas eu lembro das festas aí, que com o tempo conseguiu, acho que estrutura boa, porque era uma música com palco, já tinha um palco, né? Fizeram até um palco de concreto, alvenaria, de concreto, né? Aí sempre era um som bom, tinha banda tocando. Era o relento, né? Mas era assim, esse pátio aí ficava lotado. O povo sempre gostou da nossa comunidade, do nosso jeito de ser. Eu lembro que ia pegar os pratos de comida, era pela janelinha ali, aquela janelinha ali que pegava ali. Meu amigo, menino João de ouro, Martins. João Martins. Elaine tá aí acompanhando a gente, seu Jonas. Tudo aí. Sabe quem que é aquele cara lá, ó? Quem tá com o povo tá. Esse rapaz chama ele é marido da Dona Edith. Como é o nome dele? Eurotildes. Da onde? Esse de óculos. De óculos lá no canto? Do barracão. Mas então, mas assim, hoje tem essa estrutura, mas começou lá. E como você falou desse palco, assim, você falou, e porque não era pago as bandas, né? Era comunidade mesmo, comunidade de raiz, que as pessoas se doavam. E um cara que a gente, assim, que tocava aí, que trouxe até talento para a comunidade, eu queria falar também do seu professor Eupídio, não sei se você lembra. Eu fiz aula de teclado e violão com ele. Professor Eupídio, que, né, vocês que acompanharam. Não tínhamos Começou, né, aqui na igrejinha. Na igreja. Uma época, professor Vicente, ali de frente do Iguaçu, veio e tocou para nós nos domingos, né, Neuza? Aí eu acho que ela não tinha poucas muito vezes ibope, ele tocou, né, aqui, igrejinha. Vicente. Poucas vezes. Aí trabalhando com o professor Eupídio, ele tocou numa missa de formatura de 4ª série. Na época que ainda tinha 4ª série que se concluía ali, e a 4ª série fazia a formatura. Aí ele tocou. E ele era evangélico ainda. Ele estava assim, em transição para católica, Assembleia, né? Para católica. Ele era da Batista, parece. Ele era no Novo Horizonte, aquela Assembleia. Novo Horizonte, não ia lá? Assembleia Eu não de sei Deus. onde que Assembleia? era. Congregação Cristã? Não, acho que ele era da Batista. Que ficou no fundo do posto? Não, pra mim que ele ia naquela igreja da Assembleia, ali na rua da Nossa Aparecida. Da Aparecida, Ele né? trabalhava sim, lá sim. na escola Trabalhava do Novo lá? Horizonte. Olha lá, seu Pio. Ah lá, que mas vai Aí seu ser Pio é nosso convidamos canto. ele, né? Ele foi Tá pronto ali, para vir tocar. E ficou tocando aqui bastante tempo. Aí sim, nós já estávamos Qual assim. que era a mas- música que ele... Eu vou navegar e botar a musiquinha Ele colocava um chuá, chuê. Aí Tava efeito. Tinha efeito. Já tinha efeito no barracão, o barracão já era além do tempo. O professor Pide foi muito importante para a Seu nossa Pídio. comunidade, né? Foi ele que trouxe a música, né? Seu Pide, ele Tocador, trouxe, né? assim, ele trouxe a música, né, Neuza? Mas ele trouxe, assim, um cara que ficou com a gente aqui por um bom tempo, que é Eduardo, né? Eduardo. Eduardo é um Verdade, cara que ensinou Eduardo a Já foi tocar, cria né? dele, E né? Ele que criou e Eduardo que Afilhado. ficou depois na comunidade. Acabou ficando no lugar, né? Porque Isso, ficou no lugar um ele bom saiu tempo e ele ficou ainda. ele. Verdade. Eduardo é um cara que nos Dudu. ajudou Eduardo, muito. aí depois assumiu um tempo o ministério Aham. também, né? Na verdade, quando comecei E o a seu- participar na comunidade, assim, porque assim, eu tenho minhas lembranças quando criança, mas quando comecei a participar, foi através de um coral, que eu não me recordo o nome dele, que é um senhor... Dulce? Não. né? Não. Eu esqueci o nome dele, que começou eu, Pingo, Seu- começamos todo mundo São junto. Benedito? Benedito. Isso, Sou Benedito. Benedito, Ele né? começou o coral que lotava aquelas primeiras fileiras Então, ele ali de também gente tocou ali. muito aqui na nossa comunidade. Eu não tenho dom nenhum pra música, mas assim, eu queria participar, fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Assim, eu tava na catequese, eu vinha pra catequese, né? Tava fazendo, acho que tava na Perseverança. Tava na Perseverança, inclusive. Aí se chamou pra fazer parte desse coral, eu falei, eu quero, eu vou. Começou o irmão já dar nome lá na frente, lá eu fui. As crianças queriam fazer alguma coisa, né? Isso. Então, Aí, que Seu o seu Benedito, né, que tocava Aham. aqui também na igreja, até lembra um dia, até, Eliane estava perguntando, agora isso eu já passei algum apuro, disse que passei apuro e vergonha. Na época que nós cantava ali no altar,
junto com o Era Padre lá em Carlos, cima, ali, né? lá em cima, no altar que ficava, né, o padre ali e nós do lado, assim. Aham. E só eu e São Benedito lá, cantou bonito, o Glória, lembra do Glória? Aquele Glória, 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 não, como que é o Glória, 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 aleluia, nesse não, Glória, Glória, Senhor da Glória, lembra essa música? Glória, glória, Senhor da glória. E nós cantamos, né? A hora que terminamos de cantar, ele perguntou para a Assembleia. Ficou todo mundo parado. Vocês cantou? Não. Ninguém cantou. Só eu e o São Benedito que cantamos. Olha que vergonha. Padre Só Carlos. nós sabíamos música. Porque ele não gostava de Mandava cantar voltar, uma né? música, só a gente que cantava. Queria que cantasse Ele todo queria mundo, que né? todo mundo cantasse. Todo Eu mundo lembro dele cantasse. dando várias broncas. E ele dava bronca na Inclusive. gente. Nossa. Ele Eduardo. era muito rigoroso com as Aham. músicas da missa. O Padre Aham. Carlos era. Às vezes a gente ia lá para sentar com ele, né, para combinar as músicas que ele Nossa. propunha, que ensinava para a gente cantar na missa. Eu lembro, Gostava. eu ainda dentro do coral, ainda dentro do coral, acho que foi quando começou a campanha, foi uma época na campanha da fraternidade, não me recordo qual que foi a campanha da fraternidade, chegou pra gente o CD, a gente ensaiou, aí foi pra cantar as músicas da campanha na missa, ninguém cantava, e ele deu bronca. Padre Ele Carlos? dava- Porque, Padre Carlos. Porque assim, foi na primeira missa. Ele sempre gostou de cantar essa da música que campanha. todos cantam. Ele deu bronca. Eu acho que as músicas eram novas mesmo. Porque sempre tem música nova, Aham. Dava mas tem bronca umas da músicas gente. que todo ano tem. É, Só que porque- naquele ano acho que todas as músicas eram novas. É porque ele deixava todas 9, não pode, Aham. né? Tem que ser umas E 9 ele pegou Uma no pé, nova, eu lembro dele lá em 12. cima lá brigando. e o restante tudo, O mas Padre Carlos todo chamava mundo canta. atenção mesmo da gente, né? Perguntava, vocês ensaiaram E o bom esse é que ele aqui?" chamava no meio Ele- dos outros, né? Ele É. queria saber quais eram as músicas, o que a equipe tinha preparado animador, para a né? missa. Sim. Ele era muito zeloso na questão desse Eu não vou Tanto dizer na também. missa como procissão é assim. É. Ele era assim, era, né? Por falar em Padre Carlos, Neuza, você ó, deixa eu contar uma Saudade de tomar história aqui. microfonada na cabeça, né, Fabrício? Padre Carlos não pode falar muito não, porque tem uma história famosa que o povo conta de Padre Carlos aí, da minha primeira comunhão, pra quem não sabe, na minha primeira comunhão, Padre Carlos, eu era danado, né? E a Deutalina, que era a coordenadora da catequese. Aí foi fazer a primeira comunhão e como fala, e tem aquele preparo. Já tava com medo de confessar com ele. Na verdade, nem confessei com ele. Eu confessei que acho que era Padre Arlindo. Padre Arlindo. Já até Aí mudou ficava com medo. Aí eu fui, colocaram no meio. E as pessoas ficavam no altar. Porque era poucas Lá em crianças, ficavam no cima. altar, lá em Aham, cima. Lá em cima. Aí eu colocaram no primeiro banco do altar. Você era o E primeiro. o Padre Carlos fazia pergunta na homilia. Aí foi perguntar. E foi. O que Qual que foi? Perguntou. E tava na época de Natal, no então. Natal, o que O você que você quer ganha? receber no Natal? Que tava recebendo Jesus, a primeira Eucaristia. É. Era pra ele responder Jesus. Eu falei, acho que é presente. Ele pegou o microfone, tá. 3 Cara, só sei que microfonadas na foi. Na época eu não cabeça. entendia nada, só que na hora Nem sabe por que Neutalina. que apanhou, né? Na época a Neutalina levantou, começou a falar. Falei, meu Deus do céu, ela veio da missa, tava com Nem medo de eu que Neutalina levei do a- padre. Por Era bravo. Os cascudos não por conta falei da sua nada. primeira Eucaristia, eu acho que o próximo ano que eu fiz a primeira Eucaristia, mas pensa no medo desse homem fazer pergunta. Sentei no fundo, falei, não, Ué, você não tem lembra- que ser do pequeno pro maior. Pô, nem nós que é grande, ninguém gostava de sentar na frente. Você estudava, é mais fácil estudar para a primeira comunhão do que para o Enem, porque Padre Carlos fazia pergunta. Mas Neuza, para falar em Fazia música, pergunta, você né? falou de Beleza. cantar, Padre Carlos repetir, eu queria pegar um negócio assim. Antigamente, hoje eu acho que não seja mais assim, mas antigamente todas as comunidades tinha coral, tinha mistério de música, era muito participativo. Hoje eu vejo que, não sei como que tá, hoje parece que não tem tantos grupos como tinha antigamente, as pessoas que não participam mais das comunidades, tanto é que o nosso Ministério de Música aqui no Cristo Redentor é muito requisitado para cantar em outras comunidades, acho que por falta de pessoas, enfim. E por também ser um grupo muito bom, muito unido. Mas, Diogo, lá no início dos anos 2000, quando era muito concorrido cantar, essa senhora aqui, Neuza Maria, foi convidada para cantar na paróquia. Passa o Ministério no Museu na Paróquia. Conta essa história aí, Neuza, aqui, como que foi lá eu. essa
essa participação aí? Não foi bem só eu, né? Os outros meninos também já cantavam aqui. Já tinha Everton, né, naquela época, já tinha agora. Bingo, né? Bingo já tava já? Já tava cantando junto já, né? Já naquelas épocas, né? Que nós foi cantar na paróquia. Quando nós começou a ir para lá pra paróquia. Porque aí foi convidados a cantar lá, porque juntava os grupos de lá, né? Como na época de Epaminondas. Não, É o EPA? EPA, né? Epaminondas mesmo, É. O EPA, né? E tem o Valentim. Então essas turmas convidou a gente para reunir o grupo daqui e cantar com eles lá. Na época do padroeiro, acho que do Divino Espírito Santo. Essas épocas assim para reunir as comunidades, né? Eu E lembro a gente que... foi cantar com eles lá. Cheguei de cantar salmos, todos gostavam de cantar o salmo lá. Eu lembro que quando o Neuza foi convidado... E até hoje, né, a gente sempre é convidado, o grupo repercussão, aqui, né? para Sempre, cantar né? nas Até hoje, comunidades. aí. verdade. É uma coisa assim que a Fátima Zambuza, ela, né, a pessoa fala muito os defeitos dela, mas ela é uma pessoa que sempre lutou porque a paróquia fosse paróquia mesmo. E tivesse participação das comunidades nos eventos da paróquia. Ela sempre brigava, mas era muito concorrida e as pessoas não aceitavam bem essa questão. Mas e aí, como que tá aí, gente? Tá tranquilo aí, a pessoal da técnica? Dá continuidade aqui? Vamos continuando aqui, então. Tem a pergunta ainda. Não, tem pergunta? Tá, aproveitando então, uma pergunta que o pessoal mandou aqui, Juraci. Ele tá falando que foi 25 anos do Divino aí esse momento. Ah, Pingo tá contribuindo aí. Foi 25 anos de Pingo. Volta de prata. Foi de verdinho. A Eliana Toledo está perguntando aqui quantos ministros se passou por esses 40 anos da comunidade. Isso, assim, os ministros que se passaram, se você lembra. Lembro. Quando os padres redentoristas foram embora, nós ficamos assim, sendo carregados mesmo para o Divino Espírito Santo, por Deus, né, por Nossa Senhora. O padre Jacob era o pároco e não deu muita atenção na nossa comunidade. Aí então nós fazíamos a celebração, aí ficamos sozinhos, caminhando sozinhos. E por muito tempo, eu acho que bem um semestre ou um ano, sem padre. Quase não vinha aqui padre. E aí nós ficávamos sem a Eucaristia. Aí a gente mesmo ia lá buscar a Eucaristia, né? O padre Jacob só falava, vocês fazem tudo direitinho, leva. E aí, passado um tempo, já quase no final do ano, eu não sei se Dom Bonifácio ficou sabendo que tinha essa comunidade aqui, que nós estávamos meio abandonados. Dom Bonifácio veio aqui conhecer a comunidade, veio celebrar um dia conosco. E eu ficava com a chave, foi até engraçado, que eu ficava com a chave, eu que tinha a chave, que abria, que limpava, igual um vídeo que eu vi uma vez, que tinha uma mulher que fazia tudo, não deixava nem o padre celebrar, só que eu não era bem assim, né, Neuza? Minha família varria junto com o Valmir era ajudante de varrer, carregar cadeira, e como nós que limpávamos, eu ficava responsável pela chave. Fui para Santo Antônio, e não deixei a chave com ninguém, porque ia voltar, né, como de costume. E aí o Dom Bonifácio mandou avisar que viria aqui na comunidade. E Padre Guido, que estava lá na paróquia. Padre Guido quase morreu de nervoso. Veio aqui umas 3 vezes, né, Neuza? Atrás, para avisar que era para preparar a missa, que o bispo ia vir aqui, que o bispo ia vir e não achava, e a chave para limpar. Cadê a chave para limpar? Aí eu cheguei de tarde e Neuza falou, Juraci, Padre Guido já veio 3 vezes aqui atrás de você para arrumar, para ver se vocês estão... Se vocês organizaram a igreja, porque o bispo vai vir. Parece que era um medo, um negócio do bispo, né? E acho que até do bispo saber que nós estávamos desse jeito, do jeito que nós queríamos. Aí limpava tudo correndo, todo mundo foi limpando o banco, foi varrendo, foi agoando o chão, né? Que era muita poeira.
Aí o bispo veio, conversou conosco, até ensinou um canto para nós aqui. Foi de boa mesmo a vinda do bispo. Aí daí para cá, eu não sei se ele conversou com o seu Totó, porque conversou mais com os homens, né? Com o seu Bento, aí ficou sabendo. Aí passou a vir ministra lá do Divino para cá, que foi a primeira ministra, foi Dona Neuza. Uma senhora que não sei nem se ela ainda é viva, porque eu nunca mais a vi, ou se foi embora daqui. Muito zelosa, ensinou para nós como preparar o altar, como cuidar dos alfaias, né, do altar. Aí ela vinha aos domingos, mas ela não intervia na celebração, ela deixava a gente conduzir a celebração do jeito que nós estávamos acostumados, era só mesmo para a hora da Eucaristia que ela distribuía. Aí depois da Dona Neuza, ela ficou vindo um tempo, depois mandou, aí veio o seu Mário Leite. Seu Mário Leite veio, acho que uns 2 meses, também ele e a esposa dele que vinha trazer a Eucaristia. Depois do seu Mário Leite veio a Verinha. Né? A Verinha ficou uns anos, né? Verinha eu lembro, já Verinha eu já lembro. Ela já ficou mais ela tempo vinha que os aqui. outros. Aí ela distribuía, também não intervia na celebração, que o padre falava que a celebração ela tinha que ser conduzida por Ela só nós, chegava do para a jeito- Eucaristia mesmo, só Trabalhou trazia a com ele, Eucaristia. Você não trabalhou com o Ellerson, com o Mike? Ah, não. A Rodrigo, irmã que é né? contadora? É. Não, quem Do trabalhou jeito- Essa que ela tá falando, Verinha, contadora. Aí então a Clarice, eu, a Juraci, até o Joãozinho, o Odil, todo mundo conduzia a celebração. E aí a Verinha também já passou a levar a Eucaristia, né, para as pessoas doentes. E eu acompanhei a Verinha nesse trabalho, né? Todo domingo que ela vinha, a gente ia na casa das pessoas doentes levar a Eucaristia. Eu e o seu Totó. Aí surgiu a formação para ministra na comunidade. Aí foi a Dona Clarice, e os convidados foi Dona Clarice e seu Totó. Aí eu não sei, não lembro, mas por que a Dona Clarice não pôde continuar, ficou só o seu Totó. Fez o curso, aí nós já tínhamos um ministro aqui na comunidade, que era o seu Antônio, né? Aí passou-se um tempo, veio novamente uma outra formação para ministro. Aí eu nem não estava nessa turma, porque eu trabalhava o dia todo, né? E me parece que estava até fazendo faculdade também, eu não podia entrar. Aí a Dona Clarice mesmo falou assim, Juraci, seu dito, não foi nem Dona Clarice, por que a senhora não faz, Dona Juraci? A senhora tem uma boa dicção, a senhora já tem essa espontaneidade. Eu pensei, falei com o Ivo, que tinha que falar com o marido, né? Com a esposa, com o marido, era bem Tradicional. Aí eu fui fazer, eu e a Juraci, fizemos 2 anos, não podia nem estar falando aqui, senão o Padre Pedro vai me tirar, que já tem muito tempo na comunidade. E eu e a Juraci fomos fazer lá no São Benedito, né, junto com uma turma de todas essas comunidades, fizemos por 2 anos. E aí que eu fiquei, e aí daí para cá foi tendo mais formações, né, através do Padre Adilar também, né, propôs mais formação, Adilar mais pessoas fizeram. bastante essa informação. E aí entrou a Elaine, entrou o seu Bento, entrou vários outros ministros. Dona Ele estava contribuindo, esse que Dona Neuza faleceu, sim. Faleceu, né? Só pra gente entrar aqui, o Edival, nosso coordenador agora da Pastoral Familiar, tá chegando agora aí, fez uma pergunta, como que foi o desafio de fazer a primeira celebração? Olha, se eu falar para você que só não desmaiei porque o Espírito Santo me segurou. O Espírito Santo ficou na frente e atrás, eu não caí nem para lá nem para cá. Não é fácil, hein? Assim, antes de ter feito a formação, né? Então, quando eu fui fazer a formação de ministro mesmo, já tinha muito tempo que eu conduzia a celebração na comunidade, sem ter feito... Aqui na igrejinha você tinha feito várias já desde lá da igrejinha. Mas a primeira vez que a Almeni viajou, que o marido dela chegou, só trouxe a chave, ficava com a chave, falou, Almeni não vai poder vir, ela viajou, é para você fazer a celebração.
E eu falei, vai o Dio falou, não vai ser mesmo, Juraci. Jogando pro outro. Hein? É, Como falar, por Deus celebrar é mesmo, fácil. Não. Celebrar é fácil. Eu, para ter hoje fazer uma leitura, é uma luta que vai, reza 2 Pai Nosso para fazer uma leitura, mas não celebrar. Neuza, a Érica estava falando aqui que você estava operada, Neuza, nessa época aí lá do Divino. Dona Sônia. Do 25 anos do Lado Divino, foi lá no Verdinho, não foi? Foi Padre de Lar, né? Na época, Padre de Lar. Padre de Lar. Veio Pessoal- o Padre Carlos, veio também visitar, fazia um tempo que ele não estava. Padre Ricardo veio, né? Veio visitar. Veio, Eu lembro, eu foi fui um- nessa missa lá. O pessoal está contribuindo aqui, gente. Vamos participar, ó. Dona Sônia, aqui da Legionária, também falou que Neuza é carismática. Rita tá falando assim que tá vendo a Letícia e Kim na foto. Você colocar foto sua aí, Letícia, que só tinha que ver você na foto, hein? Tá pouco foto sua. Pinho contribuiu aqui que foi de 25 anos. Elaine contribuindo com a gente aqui. Edi tá junto com a gente aqui. Tá todo mundo participando aqui conosco. Mas olha só, esse momento aqui, mas a gente tá falando de festa, de 40 anos. E todo mundo conhece o hino do Cristo Redentor. Acho que todo mundo canta. Na hora que chega novembro, parece que já fica aquela... Igual o Natal, né? Igual o Natal de Simone. Já sabe que vai vir aquela música do... Como é a Neuza? A Neuza que é a nossa... A música do hino? Nosso Senhor Jesus Cristo. E você sabia, Diogo? Todo mundo... Se vocês sabem, fazer uma pergunta aqui agora, todo mundo sabe. Pensa, quem que fez o hino do Cristo Redentor? Fala seu Zé. Seu Zé, que morou no setor 5, vizinho de Djalma. Era um poeta aqui da comunidade, fez música. Isso. Mas antes de fazer a música, teve pessoas aqui, tá aqui na nossa frente, as 2 pessoas aqui, que contribuíram com esse hino que não tá na história. Vocês sabiam disso? Não sabia disso, não. Vou contar um pouquinho dessa história aí. Como que, quando chegou com o hino, seu Zé, como que foi essa história do hino da verdade? Quem que tava? Bom, ele fez a intrometida dela mesmo. Como sempre, mas assim, Como como sempre. que é a história do hino? Ele Não, mas trouxe- também tava, né, Neuza? Você Ele também tava lá ele na... trouxe o hino, né? Mas quem Trouxe a trabalhou, letra, né? trouxe a letra, né? Mas quem Ah. trabalhou ali para ajudar que ele ficasse bom, bonitinho assim, né? Juraci ajudou bastante, né, Não. Juraci? Foi seu Ismael É que também, tá? Seus Tinha uma Maels, reunião aqui para ele apresentar. Aí ele trouxe a letra, mas ele tinha alguma melodia, mas que não encaixava, ele não conseguia encaixar a melodia na letra. E aí estava ele, eu não lembro se o senhor Ismael estava nesse dia, mas eu já cheguei atrasada, a Neuza já estava aí com ele. Aí a Neuza falou, Juraci, seu Zé trouxe aqui, mas nós não estamos querendo ir assim. Aí, como ela falou, eu sou intrometida demais e eu já tenho assim um som de reza cantada. Então, lá do sítio, né, meu pai era capelão, eu sempre fui envolvida assim com canto, com música, com reza. Então, lá no sítio tinha a reza cantada e eu também, na minha infância, a minha participação nas festas era o cururu. Então, esse tom já tenho dentro de mim. E aí, quando nós fomos ver a letra, nós fomos tentando até achar essa melodia, né? Aí, eu acho que o seu Ismael estava, não estou lembrada. É porque nós ficamos Ele nós veio, três então, juntos, só né? com a letra e não tinha melodia. Não tinha melodia. É assim, aí nós, né, fizemos assim, deu certo. Aí falamos, vamos repetir, né? Aí repetir uma parte aí, né? Na metade a gente sempre tem antigamente falava um bis da letra da música. Ele fez 3 estrofes, né? Ele fez com as 3 três estrofes. Só que ele escrevia, mas ele não tinha muita leitura de escrita, né? Tava assim, as concordâncias, estava tudo fora de lugar, tudo, não tinha anexo. Aí nós ajeitamos bastante. Aí nós fomos assim tentando corrigir, né, adequar ali os verbos, né, os pronomes ali na música. Aí mostrava para ele, falava assim, Zé, só que ainda tem que mexer em algumas coisas aqui que não está encaixando, essas palavras. Não gostava aqui, que não mexia de jeito sem nenhum, né? sem nexo. Vamos trabalhar
bem assim a escrita, seu Zé, para o senhor poder registrar. Eu já registrei para ninguém mexer na minha Já tinha passado, já Tinha passado. várias tinha músicas, mas ele errado. registrava todas, mesmo errada. Eu já tinha Ele passado. registrava todas. Por isso que tem Ninguém algumas mexer. coisas ali, que vocês veem que tem alguma coisa ali que se a gente fosse consertar, fosse corrigir, ainda precisa dar uma correção, né? Mas aí nós não quisemos mexer, falei, vamos deixar como tá. Então, Você que acabou fazendo- esse ritmo, nossa, vai, eu sei que Aí foi o ritmo, Eu né, acho que a que gente dá pra gente- arrumou, cantou, Será né, que, aquela... será que sai uma estrofe aí, pelo menos? Sai, Será que sai? uma estrofe, né? Vamos? É? Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem temos muito amor, Ele é mestre dos mestres, glorioso Redentor. Ele é mestre dos mestres, glorioso Redentor. Você vê assim, é um hino Lindo simples, demais, né? pessoas simples, Simples. mas que a fé. Fé. Não Só sabe, sei ó, que na hora ele colocou de que nós somos para batizar a música, né? Nós éramos os padrinhos da música. Os padrinhos da música. Deu um corte aí, Tem Letícia. 3 padrinhos essa música. O hino do Cristo Deus, Redentor é Juraci, formato São de Ismael. cururu. Não, eu falei assim que eu já tenho assim esse Isso, tom de vamos dizer assim, de regional, tom, de regional. Por isso que ela colocou esse do jeito de cururu, cantar, ainda né? Essa cantada. Essa Aí melodia. eu busquei assim nesse Nesse É, porque assim, É. se você vê, parece uma reza parece a cantada. cantada, né? Parece. Parece uma reza cantada. É, o né? hino. É porque às vezes a gente toca ele tanto rápido, que- né? Mas ele é bem lento, o jeito que ele ensinou é bem lento. Dani de que cantar gosta ele. desse ritmo, cadê ela? Mas nós vamos ver. Deixa eu O só. tanto que, só para complementar, o tanque, realmente, que nem o Fabrício falou, quando vai chegando próximo da festa, quando a gente começa a cantar essas festas, essa música, a gente já começa a sentir. A gente já começa a sentir que tá chegando o final do ano. Final do ano, Tá chegando a o final do festa ano. tá chegando, né? Toda aquela né? emoção do Natal. Chegou novembro, Ó, o já Natal do começa. Simone. Natal é Natal, Cristo Redentor. Chegou é novembro, Nosso já Senhor Jesus começa. Cristo. Aí o pessoal tá enjoando na missa todo domingo, todo Pois domingo. é. A gente falou, só fazer um registro aqui, a gente falou dessas pessoas assim, Falou. e tem uma pessoa que mandou uma mensagem pra gente muito bonita, depois você lê lá, mas não pode esquecer que é o seu Antônio Pinto de Miranda, seu Totó. Cara muito importante na nossa história, cara que Totó deu é a história vida pra da estar aqui. comunidade. Né, tem, um dia, vamos querer seu Totó aqui um dia para dar um depoimento. Seu Totó fala um pouco da história dele, quando ele dormiu aqui, quando caiu o muro, com medo de invadir a igreja, derrubar o barracão. Totó e Nossa. muitos outros dormiam Seu no Totó barracão para é- segurar os vasilhames, né? Que era dados. Seu Totó é a nossa referência. Esse dia foi o aniversário dele, Dona Elaine fez uma fala lá, assim, ela falou assim, ó, o que ela falou? Ela falou, seu Totó, onde eu olho para essa comunidade, eu vejo tem dedo do seu Totó. Onde quebrou, estavam arrumando uma cozinha lá, não sei o que aconteceu, ela falou, pode perguntar pro seu Totó, que o seu Totó sabe. Deus. Então, essa aqui é a cara dele, e quando você vê ele assim, carregando aquela cruz, aquela cruz redentorista lá. Não quero muito entrevistar o senhor, seu Totó. Mas aí, Diogo, vamos... Então, assim, continuando as nossas fases da comunidade, agora a gente vem para nossa fase, nossa comunidade. Hoje, como está hoje. Como que foi a luta? Vamos contar um pouquinho, né, da luta para a gente começar esse tijolo por tijolo que foi. Tem a primeira missa que foi celebrada, não sei se foi a primeira crisma também, celebrada aí, que foi um monte de jovens. Nossa, mas teve Foi jovem esse mesmo, né? dia, Não, muito. a primeira teve 2 crismas no barracão No ainda. barracão. Aham. Na qual a Clarice, a Elaine foram as catequistas, né? Tinha mais outra, eu tenho medo de esquecer nomes, porque eu já tô... Na idade já dá para entender, Quem né, vai gente? reparar, né? Esquecer alguém. Não, mas Acho que é. Regina tava... Se a gente for colocar os nomes também, que todo mundo passou por esses 40 Difícil, né? anos. A gente não difícil, lembra de nossa. todos. Aí depois teve uma segunda turma que teve, até foi uma polêmica entre nós, porque o que eu gosto dessa comunidade é que a gente brigava muito, no bom Aham. sentido, né? Eu com o seu Totó mesmo, uma Tinha as vez, ideias, né? nós Tinha ideias. ficamos discutindo a ideia para a construção do concreto da igreja,
E Ivo ficava muito zangado comigo. Eu sei que o pessoal saiu, foi todo mundo embora. Quando assustava, já estava só nós dois. Uma coisa que eu falo que você falou, o que é bonito, né? A gente brigava muito. Na minha época também, eu sempre falava pro pessoal, quando a gente tava dentro daquela sala discutindo, né? Quando chegavam os nervos à flor da pele, eu falava pro pessoal, assim, da minha turma da Pastoral da Juventude, na época, eu falava assim, gente, a gente tá fazendo por uma coisa que a gente gosta, né? Que é tudo, não é pra gente, é tudo pra Ele, né? Tudo pra Jesus Cristo. Então, assim, esse espírito, por exemplo, foi trazendo gerações e gerações, porque até hoje a gente discute ainda, inclusive, sobre as coisas ainda que a gente quer fazer, porque a gente quer uma coisa bem feita, bonita, né? Então, pra gente falar, não briga, é, né? Discuta É as um dos ideias. legados que os redentoristas, Padre Miguel deixou para nós. Assim, ele mesmo provocava uma confusão no meio da nossa reunião. Ele provocava, ainda falava que era de propósito, ainda falava totó é tudo assim, mas é só fogo de palha, porque ele realmente é. Ele, você vê o alvoroço dele, parecia que ele estava zangado, que ele estava muito bravo, mas não. Ali dentro a gente discutia, eu não concordo com você, eu não concordo com esse, nem esse, aí virava. Mas a gente pedia perdão e recomeçava, né? Eu magoei, pedia desculpa, né? Quantas vezes o seu Começar Totó tudo de novo. foi lá em casa pedir desculpa, pedir perdão, né? Teve até uma situação, né? Que acho que até hoje ele ainda guarda, fala que eu não pedi desculpa. Mas, Então, era assim, com a Zelita, né? Quantas mas vezes com a Zelita? não era por ego, né? Era Não, para ter uma era pra comunidade ter uma forte, comunidade. justa, uma E comunidade. ele falava assim, sendo porque comunidade. na comunidade é onde a ideia só de um prevalece, não pode ser comunidade. Aí por isso que ele falava. Então por isso que eu acho que eu aprendi a ser assim, que dava raiva para muita gente na reunião, porque uma pessoa fala, fica todo mundo quieto. Concorda, concordo. Eu falo, mas eu não estou concordando assim. Eu estou achando que se por esse. Mas não é isso que não é para valer o que eu estou falando, mas eu quero dizer que eu sugiro, eu. É né, construção. faço Hoje em dia você vai propósito, falar mas alguma construção coisa, a é pessoa já assim. leva pessoal, porque já tá. Porque é minha pastoral, minha pastoral você não ninguém pode mexe, você não prometer, pode. Você não pode Então, criticar, antigamente não né, tinha nada Ceci? disso. Antigamente era a construção. Lógico que ficava estressado, porque assim, a leitura que fala, não criticava o serviço da pessoa, mas era para Para melhorar melhorar. a nossa visão de comunidade, a nossa visão diferente. Então, hoje em dia é muito. Hoje eu fico olhando o nosso pároco, assim, quando ele vai fazer algum comentário no CPC, no CPP, na verdade, no CPC não, no CPP. Que ele faz comentários, as pessoas já levam pro pessoal, falam, não, gente, aqui nós somos a pessoa física, nós estamos representando um movimento que é essa pastoral. Estou pensando num grupo de pessoas. Então, é isso que hoje a gente mudou como igreja. E a gente chegou, a comunidade chegou de pensar um projeto, de mais ou menos, vocês se reuniram e pensaram como ia ser essa comunidade hoje? Pensamos, foram várias reuniões, né? E cada um tinha uma ideia de como fazer, né? A metragem da igreja, de que posição que ia ficar à frente da igreja. Aí até que como pagar um engenheiro, né, para ajudar, né, nessa. Aí eu não sei se foi o Dio, se foi Joãozinho, qual dos homens conheceram o professor Anselmo, né, Carlos Anselmo. Carlos Anselmo, que a Gente gente boa, tem que me fala muito dele. agradecer, rezar muito, né, porque ele contribuiu muito, ele doou de graça a planta da igreja, e ele pegou, né, e fez a planta, né, junto, porque nessa parte aí eu não me envolvo muito, que eu não entendo. Se você me mostrar uma planta, eu não consigo ler planta de jeito nenhum. Falo para as crianças, eu não sei ler planta. Então aí me explicava, aí chamava na reunião, explicava, eu ficava lá, se eu pensava, se o povo ali está falando que tá bom. A única coisa que eu não intrometendo. Você também pegou essa parte. aí. Deixa eu só falar aqui, ó. Essa parte da briga, né? Tava vendo os comentários aqui. Tava vendo. Net tá mandando um comentário, Net lá, Net, filho do nosso Juraci. Festeiro esse ano. Falou assim: quando saía a briga na comunidade, meu pai saía zangado pra casa, falava, nunca mais volto lá. Outro dia tava aqui. Então. Juraci E não é só essa chorava. realidade, não, hein, Net? Acho que muita gente falou, não volto mais naquele lugar. Juraci, Não tem, coitado, entendeu? quantas vezes, né? Porque
Ela chorava, até soluçava Tem gente que... com as nossas brigas aqui. Mas aí acabava ali. O que estava na reunião era lá na reunião. Saiu do portão para lá, não tinha mais, não tinha desavença, não tinha encrenca, abraçava todo mundo, festejava. Fazia aniversário, fazíamos aniversários um dos Lembro. outros, era muito comemorado os aniversários, né? Surpresa ou não. As confraternizações de final de ano também era na casa das pessoas. Eu lembro numa casa de João de Deus. Ia nas casas das pessoas. Lá em casa também fazer. tinha. Todo ano, né? Era todo ano tinha isso aí. Então, o bom era isso, né? Porque quando só um fala e todo mundo concorda, um tá mandando. E não pode. Comunidade, todo mundo tem que ter voz e vez, né? Na diversidade nós temos que ser em comum, né? Sim, todo mundo. E Neuza, falar nisso, nessa vivência de comunidade você descobriu um dom, não é dom, né? Uma ligação forte com a Legião de Maria, o movimento mariano. Como que você descobriu esse? Hoje você está muito tempo nessa linha, né? Graças a Deus, muito tempo. Já tem o quê? Uns 37 anos. 37 anos de legionária? Uns 37 anos. Porque eu acho que logo que eles começaram aqui na igreja, né? Aí eu também já fui convidada, né, pela Ana Cecília, porque esse grupo já veio lá da paróquia, né? Esse grupo tinha na paróquia, já na matriz, já uns 40 anos que já tinha. Aí depois eles desmembraram esse grupo, né, que já estava grande, já podia formar esse grupo aqui na nossa comunidade. Aí o Padre Guido, né, que era o nosso diretor, que era o diretor espiritual de lá, que nós temos o diretor espiritual, né, que inclusive o nosso aqui, da Cúria, é o Padre Renato. Padre Renato os calabrinianos. Padre Renato, que é o nosso diretor espiritual. Naquela época era o Padre Guido. E ele ajudou o pessoal, né, que desmembrou esse grupo para cá, para a igrejinha aqui. Aí eles começaram esse grupo aqui, as meninas veio aqui, ajudaram, né, e aqui formou um grupo, depois com outras pessoas, que foi convidada pelas meninas, que já foi a outra turma aqui, que Dona Anitta convidou. Aí Dona Anitta, na época, meu marido brigava por tudo, né? Marido da Dona Anitta, né? Marido meu. Ah, seu esposo? Geraldo brigava por tudo, né? Então não deixava fazer nada. Ana Cecília, que é a Dona Anitta, né? Que a gente conhece como Dona Anitta, que foi lá em casa, que pediu para ele se eu podia ir na igreja, ser legionária, participar do grupo, porque eles convidavam, tinha medo de que ele ia brigar, né? Não queria ir. Mas ela formou esse grupo aqui, convidou e falou, deixa. Até ainda falou, deixa, a Preta pode ir. Chamava de Preta. A Preta com pode, Dona Anitta. Preta pode ir participar com vocês da igreja. Aí eu fiquei vindo, né, toda semana, né, participar com eles. Mas meio de pé atrás ainda, que eu não entendia que era ser legionária. Era no barracão, não, né? Barracão. Então eu comecei a participar, né? Aí depois teve dia da Assis, da consagração da Nossa Senhora, que a gente vai, né? Faz uma vez por ano. Eu até faltei esse dia, que é na paróquia. Eu faltei esse dia, porque eu fiquei com medo, por que eu tinha que ir lá, já pensando que tinha mais alguma coisa para me fazer, né? No caso, para me participar. E já ia tomar na cara em casa, né? Já estava correndo mesmo. Aí eu faltei no outro dia na Legião, porque eu não queria dar satisfação por que eu não fui. Mas é porque às vezes me explicou certinho como que era, né? Que era só lá fazer, né? Mais o juramento, consagrar mais uma vez a Nossa Senhora, né? Que ia participar aqui no grupo. Aí deu dessa época, né? Tô até hoje, graças a Deus, né? Eu lembro, hein, Diogo? Eu lembro quando... Porque o grupo de legionária que era tão forte que existia um grupo juvenil de Legião de Maria. Que era filha... não sei se você lembra, né? Vocês que montaram, né? Acho que quem era a coordenadora era a Laura, filha da Dona Anitta. A Laura que foi a coordenadora do grupo juvenil. Juvenil. Eu lembro é a única que eu vez que o nosso Érica, grupo desmembrou, né? Porque nós Bingo. somos... É para ser 12, né? Quando passa de 12, então, se tem 20, 24, já pode desmembrar. Que aí fica 10, 12 para lá, 12 para cá. Mas aí desmembrou só a Laura, que saiu do nosso grupo de adulto e foi... eu lembro que o Leidiano, fundar o grupo de juvenil. Ney, Érica, Isso, Pingo, tinham as meninas lá de baixo, Denise. Isso. Eu lembro a Tainara, se eu não me engano, que foi catequista aqui, foi legionária juvenil.
Eu lembro desse movimento forte que esse movimento mariano teve aqui na comunidade. Então depois acabou também, o grupo juvenil eles ficaram, né, como membro auxiliar Membro da Legião de auxiliar, Maria, mas não tem mais aquele grupo de toda semana. Mas também, pelo menos, graças a Deus, né, Érica, acompanhando. Everton aí, né, tá acompanhando, tá na igreja, Reginaldo, né, foi ser Reginaldo? coroinha, né, então Todo o fruto da ele Legião. ficou tudo participou. É, o movimento assim. mariano aqui. Os movimentos, na verdade, sustentam a igreja, né? Nossa. A gente os movimentos que estão lá, que Era fortalece grande, a nossa. base que fortalece. Eu que não lembro também do nome de todos que eles conseguiram para trazer para cá, né? Porque tinha Maria Luísa naquela Dona época, Maria né? Luísa, ela se tornou. Dona Maria Luísa, tinha Dona Maria de Jesus, Dona Maria... Camargo. E aquela também, Dona Maria Camargo, né? Aquela que foi velada aqui na igreja, não é o nome dela? Dona Maria Paula. Dona Maria Paula. Esse Né? pessoal, eu lembro Dona dessa- Justina, que é mulher do... Já faleceu, né? Que Deus a tenha. Mulher do Sofrutuoso. Zacarias com dona... Zacarias, com Dona... Oh, meu Deus, como é a mulher dele? Esqueci agora. Fugiu, né? Que é mãe da Luz, Dona Castorina. Dona Castorina. 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 E A Raquel também é dessa época aqui. A Raquel também é bem... Deus, Raquel é desde o do início da começo da Legião. igrejinha. Raquel Desde o Decário começo. também. Eu Eu lembro dessa equipe. Eu lembro que Dona Edith, né? Dona Dona Edith Edith. também, ela lembra Dona Edith. tanto é que a Rosana Depois continuou, veio Rosana também, depois, veio né? nessa equipe. E hoje a Legião ainda é um movimento que está aí na comunidade. Ela faz a parte de visitação. Isso, que é o das nosso famílias trabalho, né? doentes. Tem a parte que tem um dia da celebração, da sexta-feira, não me engano, né? Que Então, está é conduzindo o terço. toda terceira sexta do mês e o terceiro domingo do mês, né? A Legião de Que é o Maria, terço. que conduz a missa aí, né? Com as leituras, salmos, ofertório, essas coisas. Comentarista, toda terceira, sexta e domingo do mês. E você não sabe também, Diogo, Neuza, ela tem um lado que ela viaja todo ano para Aparecida. E ela tem, as pessoas têm ela com redor, assim, um carinho, assim, que ela cuida dessa... Porque as legionárias... rebanha esse grupo dela, que são novinhas, né? As novinhas da Legião. As mocinhas da Legião. Então ela tem esse carinho. Outra novinha, Tem esse carinho para essa... Vão para Aparecida, É. vão para São Paulo, vão para o Rio. Romaria, né? Nós temos essa romaria todo ano, né? Que é o primeiro sábado do mês de junho. O primeiro sábado e o primeiro domingo do mês de junho nós temos esse compromisso lá em Aparecida, que é de estar lá, né? Quem puder viajar para lá, né? Então todo ano tem gente que viaja, toda a vida viajou, né? Eu já tenho mais 7 anos que vou lá, assim, todo ano, assim. 7, já fui mais 7 vezes. Vamos partir só para o Deixa eu nosso... só passar para vocês uma coisa que eu lembrei, né? Que o Diogo perguntou a Neuza se lembrava da primeira música. Não, a Letícia perguntou, né? Sim. Música cantada. A primeira procissão, né? Falar a caminhada do Cristo Redentor. Como era setor 2 e 5, então aí a gente foi lá para o setor 2 para vir aqui para o barracão, né? Para a missa. E a Almeni também viajou. Sempre ela viajava nessas épocas que nós precisava dela. E aí ficou para a gente trazer a caminhada, né? A procissão, com os cantos. Era mais cantos do que oração, né? Bom, semelhante ao que a gente faz hoje. Reflexão, né? Tem uma parada para reflexão. Não tinha microfone, não tinha, era andando mesmo. Aí o aparelho que nós tínhamos era um megafone. Gente, Tinha um vamos megafone, já e temos aí, 2 horas de com transmissão esse aí, ó. megafone que a gente vinha cantando lá do setor 2. Participação. Até chegar aqui no barracão. Só vamos adiantar que nós temos 2 horas de participação, o povo quer dormir. Mas só para a gente partir para a parte final da história, Diogo, vamos falar aqui da nossa atualidade. Nós estamos fazendo 40 anos de festa e nós temos programações, né? De acordo com a nossas atividades. Eu queria só pegar num ponto, de uns 10 anos para cá, ela que escreve essas novenas. A gente ajuda, não ajuda. Ela que, essas novenas que vocês veem aí, tudinho, faça a reflexão, é tudo pela peça, pela mão e pela leitura e pela faz compreensão. as músicas. Neuza na animação, Juraci lá na... Começou com o Seu Claro, né?
Eu lembro porque eu estava na equipe de eventos, começou com o Seu Claro, não tem que dar muito mérito ao Seu Claro. Dessas novenas nossas, que o Seu Claro que estava nessa articulação aí. Mas assim, o que é esperar da novena de 40 anos? Que ela como que tá essa... A preparação? Eu particularmente espero que tenha a mesma alegria, a mesma participação, mesmo entusiasmo, né, das pessoas, da comunidade. Aproximar o telefone. Gosta mais dele. Participar como sempre, né, porque eu vejo assim que a novena ela é preparada para que dê oportunidade para todas as pessoas que participam da comunidade também ter sua voz e sua vez, né? Nós temos as pastorais, né, no qual cada dia é uma que conduz, né, a novena. E aí dentro dessa pastoral elas vão chamando todos os membros, os participantes, para também fazer a novena. Então a novena é feita por toda a comunidade, né, que participa. E tem e não é só novena, né? Tem parte de animação, tem parte... E tem a parte do baile. Do baile, a gente tem a parte de prêmios, E pra quem não sabe, Neuza é nossa... Neuza, se ela trabalhasse no... Coitado. Se ela trabalhasse, se ela vendesse carro, ela tava muito rica, porque o que ela vende de coisa... Neuza é a nossa maior vendedora de cartela aqui da comunidade. É cartela da Matriz, é cartela do Cristo Redentor. Ela é Dona Morena também, né, Neuza? Neuza já vendeu quantas cartelas? Já vendeu umas 300 cartelas num bingo, Não né, sou eu, né? Todas as minhas irmãs legionárias, né? Vende muito. E eu pego as cartelas e todas elas ajudam. Então, com a ajuda delas, né? Então, a gente acaba vendendo no nosso grupo 500 cartelas, 400, assim. Eu vou aproveitar, então, aqui a oportunidade. Vamos mostrar, então, a nossa cartela de bingo, tá? Pro pessoal. Dos 40 anos da comunidade. Vamos aproveitar, então, esse ensejo, né? Pra gente divulgar a nossa festa. Porque tudo isso que a gente está fazendo hoje, essas entrevistas que a gente vai fazer ao longo até a festa do padroeiro, né? Essa memória que a gente vai fazer, é tudo em prol da nossa festa, tá? Tudo em prol da nossa festa. Então, assim, gostaria de convidar a comunidade a procurar alguém da nossa comunidade para poder comprar nossa cartela, para poder ajudar na construção, na reforma da nossa capela, que agora está trocando de piso, né? Sim. Está ficando lindo, né? Só que a gente tem uma dívidazinha, né? Aí que a gente precisa pagar. Uma bagatela aí. E assim, tudo isso a comunidade consegue pagar esses custos através das nossas festas. Graças a Deus, a comunidade tem contribuído muito com as nossas festas. Deus, né? Cada dia está ficando mais linda, né? Cada ano que passa está ficando mais linda nossas festas. Tá vindo bastante gente, uma festa animada, né? Bem familiar. E a nossa festa do padroeiro esse ano veio com o intuito de a gente fazer essa reforma da comunidade, né? Tem muita coisa para melhorar, né? Muita coisa para melhorar. Mas convido então o pessoal da comunidade a procurar as pastorais, a Neuza, que é campeã de vendas, isso. Juraci, eu tô com 60 cartelas para vender, gente. Não esquece de mim, e não esquece de mim, que eu tenho 500. Vai entregar um para cada filho. E vamos convidar também todo mundo para poder participar, juntar as pastorais, juntar a comunidade, para a gente poder fazer uma festa linda. Né? A comunidade precisa de ajuda porque após a pandemia, né, a gente bastante trabalho pela frente. Tivemos bastante perdas que agora ficou mais pesado para a gente ainda, né, fazer as nossas festas. Então está cada dia mais difícil, né? Difícil. Então convidar toda a comunidade para poder participar. A participação com comunidade tem que ser todos. Sozinho não é comunidade, né? Já dizia Padre Onis. É isso. Vamos só partir finalmente. Eu quero dar um recado aqui, ó. Vamos partir para os avisos. A comunidade Nossa Senhora Aparecida está nos acompanhando. Também está em festa aqui no Novo Horizonte, está em festa. Só queria fazer um convite. E a comunidade Cristo Redentor também está participando dessa festa junto com eles. Será na semana que vem, né? Segunda-feira. Segunda-feira, com horário
19h30. 19h30, nossa comunidade irá conduzir a novena de Aparecida. Então, Segundo dia da O segundo novena. encontro, né? o segundo encontro da novena. Segundo Então vamos encontro da participar novena. também nossa comunidade Curmã, Aparecida, a comunidade que precisa muito de nós também. Assim como deixa de ser comunidade para estar somando. Tem mais recadinho, Letícia? Tem alguma... E eles estão pedindo, né, para cada comunidade que vai lá conduzir a novena também participar, levando 1 quilo de alimento não perecível, né? Bacana. E precisamos. Dalzira tá nos assistindo? Ô, Dalzira, hoje eu perturbei Dalzira lá no Divino, hein? Dalzira tava com um livrão lá de assinatura. Falei, meu Deus do céu, tinha coisas ali que... perigosas. Pessoal, é isso, ó. Esse é um projeto, então, que a gente vai continuar aqui até no Padroeiro. Toda quinta-feira nós temos um encontro marcado, né, Diogo? Isso, toda quinta-feira, 19h30. com 2 convidados, tá? Importante. Contando a história da comunidade. Então, Isso aí. você em casa também, que tem a sua história na comunidade, quiser nos procurar, quiser contribuir, né, para a gente contar essa história, né, para mais pessoas, né, porque o bom da internet hoje é isso, é poder a gente Fico encantada com isso. aumentar esse leque de pessoas, né? Então, se você você que está em casa, quiser contar um pouco dessa história, quiser mandar um vídeo também, que de repente nos próximos episódios a gente pode começar a colocar vídeo de pessoas mandando um recado, fazendo alguma recordação aí bacana, né? Pode estar procurando a equipe da Pascom, tá? A gente falou aqui dos nossos preparativos aqui desse podcast, mas ele é produzido pela equipe da Pascom da comunidade, que é Pastoral da Comunicação. Então, é importante dizer, tá? Procura alguém da equipe da Pascom, da comunidade, para procurar aqui a secretaria, caso não encontre alguém da comunidade aí que você more perto, né? Tem as redes sociais também da comunidade, o Instagram. Tá? Eu acho que tá aparecendo ainda no vídeo ainda, eu cortei a câmera. Tá. Mas nós vamos mostrar outras oportunidades. É só seguir a gente aí, né? Que No Instagram é tem informações, Cristo Redentor CPA3, né? O Facebook. Logo também estará o vídeo do podcast também no nosso canal no YouTube. Tá? Então vamos divulgar bastante. Logo também terá alguns cortes também, né, dessa história que a gente contou hoje, né? E assim, agradecer de coração a vocês duas. Pelo desafio, né? Foi bom, doeu, Eu tava agradeço nervosa. de vocês Relaxou? puxarem Relaxei, a graças memória a Deus. da Foi gente, ótimo. né? Porque são coisas que ficam... Sua Aqui audiência ficam foi lá em cima, hein? apagadas, né? A gente nem lembra assim de muita Foi quase o coisa. final do BBB. Algumas, né? Ficou Aham. marcada, Pois a é, gente se lembra. fosse olhar, ainda mas muito faltava bom muita coisa, esse mas momento. já Eu sei que tá virão outras pessoas Outras da pessoas. comunidade que vão trazer essa memória de muita coisa boa que nós já Isso. tivemos. Aí vai uma encaixando dentro da outra, sim, né? é isso mesmo. Muito isso obrigada. que é bom. Então é isso, a gente Obrigada a agradece todos. aí ó, a participação dessas duas guerreiras, continuem na comunidade firme e forte, vocês são referência para todos nós, vocês sabem disso, sabe? Vocês passam, vocês falam, lá o povo do Cristo Redentor, dá até medo. Não sei se é bom, você pode passar, você tá perto do lugar, fala, o Cristo Redentor, você sabe, você corre e você fica, né? Mas é isso, valeu pela participação, Diogo, mais uma vez, obrigado pela Amém. técnica aí, Amém, tamo obrigado junto, a o todos. pessoal que Obrigado. assistiu, Juraci, Leandro, muito Obrigada, obrigado. Diogo. um abraço para... Um abraço para Leandro, que estava aí no corte de câmeras aí, ficou Leandro. desesperado aí na equipe. Letícia, que estava aí nas fotos, nas filmagens, e todo mundo que contribuiu com a gente. Pessoal, é isso, obrigado pelo apoio mesmo, e a gente vai nos erros e Tudo acertos. isso ainda, hoje é o nosso primeiro episódio. Se tudo der certo, os próximos serão melhores. Com certeza. Piores não pode ser, porque nervosismo, com mais câmera, com crua, excessivamente. Pessoal, obrigado mais uma vez, obrigado pessoal. Quinta-feira, ó, Boa atentos. noite. Boa noite para todos em casa. Vamos terminar cantando o hino então da comunidade? Sucesso em todos os paradas. Essa nossa fé viva, cantamos o seu louvor, esperamos o Pai eterno, glória
glorioso Redentor. Esperamos o Pai eterno, glorioso Redentor. Viva Cristo Redentor! Viva! Tamo Venha junto, a hein? nós o vosso reino. Assim sempre. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Até quinta, hein? Da Juraci, mas deixa pra próxima. Faltou